Ora, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Muito obrigada por terem aceitado esta ideia de falarmos uns com os outros neste ano 2026, que se afigura um ano talvez mais difícil do que 25, enfim. Mas pelo menos uma vez por mês nós aqui no clube queremos falar porque achamos que precisamos mesmo de falar. Tem sido um pedido recorrente de sócios e não sócios, de jornalistas que precisam de um espaço para poder falar, porque muitas vezes nas redações onde antes se falava muito, às vezes demais, às vezes mal, mas perdeu-se esse espaço de conversa que não tem que ir para o ar no momento seguinte, mas que é uma conversa de reflexão sobre o nosso trabalho. Esta também é uma forma de concretizar aquilo que ficou decidido no 5º Congresso dos Jornalistas e, tendo em conta as características do clube, premiar os melhores, cruzar gerações, aprender uns com os outros, pensar em conjunto, conviver. Pensámos que este modelo de uma conversa mensal, de conversas de jornalistas, começando por homenageá-los, poderia ser uma boa ideia. E o primeiro a ser homenageado é José Carlos Vasconcelos. Nós já nos conhecemos há muito tempo, de trabalho, de outras atividades de não trabalho, mas o José Carlos Vasconcelos, pela sua vida profissional, pelos projetos que iniciou e liderou, pelas gerações que formou, pela forma como exerceu a sua profissão e pela relação que sempre teve com o clube, que é onde nós estamos. É um dos nossos mais velhos, tem 85 anos, é da Póvoa de Varzim. Ainda agora editou mais um livro sobre as suas crónicas sobre a Póvoa. Licenciou-se em Direito em Coimbra, foi dirigente associativo, quando não era fácil sê-lo, chegando a ser presidente da Associação Magna da Associação Académica de Coimbra, foi chefe de redação da Via Latina, que é era o órgão da Associação Académica de Coimbra, foi ator no Teuque. Eu não sabia, mas, enfim, ficamos a saber. Tem mais de uma vintena de obras publicadas desde 1960. Nenhum de nós os três aqui era nascido, portanto, nós não éramos nascidos, já o Zé Carlos publicava. É advogado. Foi fundador de um partido político do PRD, o que o levou a ser deputado por 2 anos. E como jornalista, vamos ver, e é disto que vamos falar, mas como jornalista vamos ver também se isto está tudo certo, Zé Carlos. Começou no comércio, é o comércio do Porto? Não. Não, da Póvoa. Da Póvoa, pois, parecia. Depois foi o Diário de Lisboa, depois do 25 de Abril esteve na direção do Diário de Notícias, na informação da RTP com Fernando Assis Pacheco, em que fez um programa cultural, digamos assim. Foi um dos seus primeiros comentadores da RTP naquela altura, estamos a falar depois, logo a seguir ao 25 de Abril, portanto há 50 anos. Foi dos fundadores da ProJornal, uma cooperativa de jornalistas, da qual foi diretor editorial durante muito tempo. Foi dono, a ProJornal era dona do semanário O Jornal e da TSF Rádio Jornal, portanto, foi meu patrão, um bocadinho, foi meu patrão. Não foi o patrão nem mesmo. Certo, mas enfim, mas pela ProJornal um bocadinho foi. Era o diretor editorial do grupo, já disse, que depois deu origem à revista Visão. Durante toda esta atividade, teve também intensa atividade sindical, associativa, no sindicato, mas também aqui no clube. Pertenceu à comissão do Livro Negro sobre o regime fascista e nos idos de 1980-81 inventou um jornal chamado JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias, do qual foi o seu diretor desde os 45 anos que durou este jornal. Acabou o ano passado. Ainda não acabou, mas enfim, o ano passado perdeu a sua edição impressa. Muitas distinções, muitíssimas. O Prémio Carreira do Clube Português de Imprensa, da União dos Editores Portugueses, Cultura e Responsabilidade da Fundação Luso-Brasileira, Carreira da Casa de Imprensa, Prémio Nacional Manuel Pinto de Azevedo, da Fundação Século XXI, do 1º de janeiro. Juntam-se ao José Carlos Vasconcelos o Pedro Coelho, que a homenagem ao José Carlos, mas isto faz mais sentido cruzar aqui gerações, e nós juntámos o Pedro Coelho, que foi o presidente, liderou a comissão organizadora do 5º Congresso dos Jornalistas, é jornalista da SIC, tem mais de uma vintena de prémios de jornalismo, 2 vezes Gazeta Televisão, tem muitos mais, mas eu vou resumir. Começou pelas rádios locais, Rádio Almansor, também o Jornal Local, de Fundador. Diretor fundador da Folha de Montemor. De Montemor, no Alto Alentejo.
Depois, que é quando nós nos cruzamos e conhecemos no Correio da Manhã Rádio, que não tem nada a ver com esta que agora existe, nada. Também tinha a ver com o Correio da Manhã, mas o Correio da Manhã também nessa altura também não era exatamente isto que é hoje, mas não tem nada a ver com esta, era na Torre das Amoreiras, na Torre 3, nós na 2, vocês na 3. É doutorada em Estudos de Média e de Jornalismo, leciona e coordena na Universidade Nova de Lisboa a pós-graduação em Jornalismo Multiplataforma, e o Pedro foi fundamental na organização do 4º Congresso de Jornalistas e liderou o 5º, como eu já disse. Depois temos, o Pedro ainda não tem 60 anos, tem 59. Depois temos a Tatiana Felício, que é a jornalista da Antena 1, é a última Gazeta Revelação, com uma reportagem para a rádio, claro, que se não ouviram vão à procura dela. E é a primeira vez que em 40 anos do Prémio Gazeta a rádio ganha um Prémio Revelação, porque geralmente é sempre para a imprensa ou para a televisão. Portanto, há aqui uma particularidade da Tatiana, que é licenciada em Ciências da Comunicação e mestre em Comunicação e Média Digitais pela Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve. E tudo começou para a Tatiana, que tem 25 anos, tudo começou na Rua FM, que é a Rádio Universitária do Algarve. Bom, estão feitas as apresentações e está a conversa aberta. Eu falei muito, mas já vão ver que me vou eclipsar. Esta conversa vai ser transformada num podcast que vai estar disponível para todos os órgãos de comunicação social assim que nós o editarmos. E, no fundo, é para perceber o que é que pensarmos sobre a nossa profissão, o que é que fizemos, o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer mal. Não é sobre o jornalismo do passado, mas é para percebermos o que é que estamos a fazer hoje e o que é que temos que fazer no futuro. E, sobretudo, eu não posso também aqui deixar de agradecer o apoio que o Senjor deu a esta iniciativa, aqui representado pelo Zé Ribeiro da Silva, e agradeço também ao Miguel Crespo, que é o diretor do Senjor, que se disponibilizou imediatamente para dar apoio técnico a esta iniciativa. Não é a primeira vez, já no 4º Congresso e no 5º, o Senjor tem sido magnífico nisso. E à Casa de Imprensa, que também ajudou a divulgar esta iniciativa, sem eles não era possível, e também ao apoio que a Antena 1, via Carla Pinto, também está a dar a esta iniciativa. Temos tido uma ótima relação, quer com o Senjor, quer com a Casa de Imprensa e com o Sindicato de Jornalistas, tem sido muito proveitosa, e por isso também esta é mais uma iniciativa que tem o selo destas instituições. José Carlos, primeiro, muito obrigada por teres aceitado o convite. Ora bem, tu és advogado, és escritor, foste político, mas és jornalista. E a pergunta que eu te faço, sabemos que tu gostas muito de contar muitas histórias e estamos aqui para isso, aqui nas próximas 2 horas, mas é para focarmos um bocadinho, é perceber qual é que foi o momento determinante em que percebeste mesmo que não ias ser nem advogado, quer dizer, foste, mas já deixaste, nem advogado, nem só escritor, e que era mesmo o jornalismo. Qual é que foi o momento determinante? Porque há um momento, pode haver vários, mas eu sei que há um. Olha, a primeira vez, primeiro, muito obrigado pela iniciativa, abraços para todos, e já agora em relação a prémios, esqueceste um, que foi o último, porque eu estive de facto ligado a este clube desde o início, que foi o Gazeta Prestígio. Gazeta Mérito, eu peço imensa desculpa. Exatamente. Era só, bom, foi de facto o último de todos, exato, porque Gazeta eu fui Mérito. designadamente de facto presidente da direção e da Assembleia Geral do clube. Exatamente. E o júri, amigo, alguns me diziam, não podemos dar o prémio porque és da casa. Exatamente, também há essa dificuldade. Eu a primeira ideia que tenho de querer ser jornalista é na Póvoa. Disseste que eu sou da Póvoa, nasci em Friamundo, Passos de Ferreira, mas vivi sempre na Póvoa e tenho uma grande ligação à Póvoa, como lá a minha terra, até tenho um observatório com o meu nome. E foi a ver passar a volta a Portugal em bicicleta. Na Póvoa estou a ver o sítio onde, e passou, nessa altura o ciclismo era uma coisa popularíssima, passou a volta, lá iam os gajos ali a sprintar, outros atrás, e depois iam as coisas dos jornalistas, dos jornais. E eu achei que devia ser formidável. Estavas com que idade?
E 10 anos, talvez, 10, 11 anos. E achei que devia ser formidável uma pessoa andar ali com os tipos atrás e depois contar aos outros. A ideia de assistir, ver e contar é óbvio que eu acho que está muito também na base do jornalismo. Depois, claro que há outros momentos. Escrevi o primeiro artigo para um jornal local, não esse, porque sou uma pessoa, julgo que não sou ambiciosa nem vaidosa, e tinha 13 anos e mandei para o pior jornal da Terra, que eu nem sabia, mas que infelizmente até era da União Nacional. Houve um Congresso Nacional de Bombeiros e fiz um textinho sobre um Congresso Nacional de Bombeiros. Foi assim com 13 anos. É o tal comércio? Não, era o Alá Riba. Eu para o comércio só mudei. Alá Riba, isso o nome dizia era da tudo. União Nacional. Não, eu mudei para o comércio depois das eleições de delegado, porque o comércio era depois de melhor, 58. era um jornal republicano e defensor dos interesses locais, e eu, como antes muitos da minha geração, fui com o delegado que abri os olhos para a política, claro, e entrei em força, mas isso são outras histórias. Certo. E a partir daí, de facto, o jornalismo sempre me marcou. Eu escrevi da Póvoa 5 reportagens para o Diário de Lisboa, não sou peco, mandei logo 5 sobre naufrágios de uma treineira, e com grande espanto meu, eu nem conhecia ninguém do Diário de Lisboa, o Diário de Lisboa publicou umas 5 reportagens, e ainda eu era estudante, e o Mário Neves, que era quem de facto dirigia o Diário de Lisboa, convidou-me para vir para a redação. Eu vinha a Lisboa falar com ele, e claro, eu não queria outra coisa, e aceitei com 2 condições. Uma delas era poder acabar o curso, nascer ainda em Coimbra a minha filha, que está aqui presente, e poder fazer o estágio e acabar o estágio, já ter começado a advocacia, porque já tinha infelizmente muita experiência da censura, e de facto eu nisso tenho uma experiência que poucas pessoas, não só em Portugal, no mundo terão, porque comecei na imprensa regional, a imprensa associativa e a Via Latina. Sim. Tem uma história também giríssima, mas depois mandam-me parar, porque eu começo a contar as histórias. A Via Latina era órgão da Associação Académica de Coimbra e semanário, no tempo das lutas estudantis, em 61, 62. E a certa altura, numa reunião nacional de dirigentes a que eu pertencia também, um SNEP, que era uma coisa ilegal a legal, foi decidido que a Via Latina passava a ser e ter no título órgão dos estudantes portugueses. E assim foi. O que aconteceu a certa altura? Houve um encontro nacional de estudantes em Coimbra, houve vários, aliás, o primeiro foi lá, e antecedendo o dia do estudante em 62, e eu queria obviamente dar uma notícia, e a censura cortava isso. E então o que é que eu fiz? Nós tínhamos uma secção chamada a Torre de Anton, que era uma coisa de notícias do Orfeão, uma coisa sem importância nenhuma. E então eu fiz uma notícia para essa secção, em último lugar, fiz a secção muito grande, com a letra o menor possível, lei 8, 8 e 9. Sabíamos que havia um coronel que era especialmente chato, mas tinha sono e tal. Mandámos aquilo à hora de fechar, e com quem o foi levar, um homem de luz chamado José Oscar Monteiro, que depois do 25 de Abril seria o número 2 do Samora Machel em Moçambique, e que tinha um ar de príncipe indiano e um sobretudo de pele de camelo. E o coronel começou a ver aquilo e falou: isto é muito grande, tanta coisa. E o Oscar disse: Sr. Coronel, são estas notícias académicas e tal. E ele, pumba. E com o carinho da censura, eu peguei na notícia e fiz toda a primeira página da Via Latina com a notícia. Resultado, a Via Latina foi apreendida, proibida, e só voltou a sair depois de 25 de Abril. Portanto, em relação à censura, é um meu pequeno título de glória. Depois do 25 de Abril, digamos que o momento fundamentante é porque imediatamente a seguir ao 25 de Abril, de facto, eu fui convidado, eu tinha deixado de ir a Lisboa no início de 71, porque estava, por razões da evolução do jornal, e logo a seguir ao 25 de Abril, os camaradas da Capital e da Flama vieram-me convidar para ser diretor. Mas depois eu também houve Diário de Notícias, etc., e fui para o Diário de Notícias. Mas, e fico por aqui nesta parte,
foi uma opção de vida, porque eu nunca falei nisto, nem falo, porque nessa altura o primeiro-ministro da Educação tinha sido meu professor em Coimbra, que era o professor Eduardo Correia, e houve uma sondagem indireta para eu poder até ir para o governo, julgo como secretário de Estado da Juventude. E portanto, foi uma opção. Estamos a falar em 74, claro. A seguir ao 25 de Abril. E portanto, isso foi uma opção para sempre, e eu nunca aceitei, eu de facto nunca fui político, embora tivesse, porque vinha da luta política, muito antes do 25 de Abril, constantes convites e coisas de partidos a que nunca pertenci, e isso foi que eu achei que era uma obrigação cívica e moral, dada a situação do país. E apenas por isso, porque eu fui sobretudo jornalista e como advogado era dentro da mesma ideia. Eu tinha a ideia romântica no início, sempre queria ser jornalista e advogado, que seriam duas formas de defender a verdade e a justiça e esses valores. E a democracia. E, pois, está entre esses valores. Portanto, e como advogado, de facto, fiz algumas coisas e até ao 25 de Abril, imediatamente a seguir, fui, julgo que de longe, o advogado que mais processos teve, defendeu os jornalistas e escritores, artistas, nomeadamente acusados do abuso de liberdade de imprensa. Muito bem, vamos ouvir agora o Pedro Coelho, exatamente também a mesma pergunta, que é o que é que te determinou tu seres jornalista, sendo que, enfim, apesar de tudo, sempre foi esta a tua profissão, não há outra. Sim, por acaso agora há outra já. Agora há outra, que és professor universitário. Nos últimos 20 anos acrescentei mais aqui umas coisas, mas de facto, eu se calhar, não sei se foi aos 10 anos, o José Carlos falou dos 10 anos, mas não deve ter andado muito longe disso. Eu tenho uma história, é uma história que é muito pessoal, mas eu acho que é aí que eu me fundei como repórter. O meu pai, eu sou alentejano, sou de uma terra chamada Montemoro Novo, que fica no distrito de Évora, e o meu pai era comerciante. Eu digo era porque infelizmente ele faleceu há 2 anos. E porque ele ficou comerciante até ao fim da vida, portanto só por isso é que eu digo era. E o meu pai era comerciante e tinha uma loja onde vendia de tudo. Era uma loja de artigos de decoração, mas era também uma mercearia. Sim. E eu era o marçano da loja do meu pai, com uma particularidade. Eu, para além de ser marçano, eu estava sempre na loja. Eu saía da escola e ficava na loja. E a loja do meu pai tinha uma particularidade. Antes do 25 de Abril, nós atendíamos as duas classes sociais que existiam. Ou seja, os ricos latifundiários do Montemoro Novo e os pobres, muito pobres, do Montemoro Novo. Eu não me lembro de haver outro tipo de pessoas para além destas duas. E eu aprendi a conviver com a pobreza e aprendi a conviver com a riqueza. Digamos que os pobres eram verdadeiramente pobres e o meu pai vendia fiado aos pobres. O mais extraordinário é que ele também vendia fiado aos ricos, porque os ricos faziam questão de não pagar, ou pagavam quando queriam pagar. E era uma subserviência absoluta relativamente aos ricos. Eu creio que me formei como repórter a observar aquelas lógicas de ação. Eu lembro-me que havia uma coisa que eu era muito miúdo, tinha talvez 10, 12 anos, não mais do que isso, mas eu lembro-me que a Santa Casa da Misericórdia de Montemor distribuía avios aos mais pobres. Avios? Avios são compras que as pessoas faziam, não é? Mas que não pagavam. Quem pagava era a Santa Casa da Misericórdia. Okay. E entregavam às lojas de Montemor uma lista com todas as pessoas que iam lá levantar as compras. Pessoas, toda a gente sabia que aquela pessoa não pagava. Toda a gente sabia que aquela pessoa não iria pagar porque era extraordinariamente pobre. E nós tínhamos a lista connosco. E as pessoas iam com o saquinho delas, levavam só aquilo que estava definido, não podiam levar outra coisa, e depois a Santa Casa da Misericórdia acertava contas com o meu pai. Isto era um sinal de pobreza extremo, extraordinariamente relevante. E eu observava aquela realidade e confesso que aquilo me angustiava, perturbava-me até, se quiseres. Eu sou jornalista também. Isso foi assim até quando? Até ao 25, portanto, isto eu tinha 8 anos quando o 25 de Abril aconteceu. Mas a seguir ao 25 de Abril continuou assim, atenção. Isto não acabou milagrosamente, peço desculpa, com o 25 de Abril. O que acabou, ou melhor, o que melhorou substancialmente foi
a vida do meu pai. Certo, mas bastante. Notou-se E a minha indiretamente, consequência? porque nós éramos uma classe, como eu digo, não existia classe média no Alentejo em 1970. Eram ricos e pobres, como o livro do Cutileiro, não é? Nós éramos mais pobres do que ricos, não é? E o meu pai tornou-se bastante remediado a seguir ao 25 de Abril, porque a partir do momento em que os operários agrícolas passaram a ter um salário, começaram a comprar. Efetivamente ia ganhar alguma autonomia, e aquela autonomia encantou-nos do ponto de vista moral e do ponto de vista financeiro, não é? Porque de facto, como digo, a vida do meu pai melhorou bastante. Se eu depois vim estudar para Lisboa quando fiz 18 anos, foi exclusivamente porque tivemos o 25 de Abril. Por isso é que quando nós ouvimos hoje aquelas comparações absurdas, dizendo isto que só faltam aqui são 3 Salazares, ai de nós se nós tivéssemos meio Salazar, quer dizer, estaríamos todos outra vez como eu estava quando tinha 8 anos e era verdadeiramente pobre. Portanto, o meu filho, que me deu o privilégio de estar aqui, certamente não estaria aqui, é o mais novo, exatamente, não estaria aqui se não fosse o 25 de Abril. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que foi aí que eu efetivamente me formei como repórter. Não tinha nenhuma percepção de que era repórter, mas... Tu querias contar aquela realidade? Eu queria contar aquela realidade. Porque aquilo eu existia observava, e ninguém falava disso. Eu acho que o repórter se forma a saber observar, não é? E eu estava calado, em silêncio, a observar aquela realidade. Mas aquela realidade foi-me marcando, foi fazendo de mim aquilo que eu sou hoje, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E eu aprendi tanto com aquelas pessoas, aprendi mesmo muito. E o aprender a ouvir, que é uma coisa, eu estou muitas vezes em silêncio, a tentar ouvir os outros. E eu acho que foi ali que eu comecei a saber a arte do silêncio, a conhecer a arte do silêncio e o privilégio do silêncio. E foi absolutamente esmagador. Toda aquela experiência foi absolutamente esmagadora. Se me perguntares uma experiência que foi verdadeiramente marcante na minha vida, aquela efetivamente foi verdadeiramente marcante. E depois, a partir daí, acho que as coisas aconteceram naturalmente. Eu sou uma pessoa extraordinariamente tímida, mas quando estou em ação, no ato, digamos assim, eu transfiguro-me. Sou absolutamente, eu costumo dizer isto aos meus camaradas mais novos, eu sou absolutamente fulminante, quer dizer, eu às vezes estranho e vejo as minhas atitudes, parece que sou outra pessoa, entra em mim uma outra persona completamente diferente daquilo que eu efetivamente sou quando eu estou a trabalhar, porque eu na vida real sou verdadeiramente tímido e tenho muita dificuldade nas interações. Lá está, sou mais pelo silêncio do que pela palavra, embora me encante muito a palavra, é um facto. Mas depois desta primeira fase, o meu pai queria que eu fosse para a farmácia. Por uma razão simples, porque ele era comerciante e então ele queria gerir a farmácia. Portanto, basicamente queria que o filho fosse para a farmácia, para ele ficar a gerir a farmácia. E eu nunca tive nada a ver com as ciências exatas, fui sempre muito mais do pensamento, não é que não haja pensamento nas ciências exatas, mas fui sempre muito mais para o lado do pensamento do que propriamente dos cálculos precisos e matemáticos. E não fiz esse favor ao meu pai, e o meu pai disse-me, ok, então já que estás nesta área, vai pelo menos para Direito. E eu também não lhe fiz essa vontade, porque entretanto o curso de Comunicação Social, era assim que se chamava à época, tinha aberto em 79, eu fui para a faculdade em 84, e contra a vontade do meu pai eu fui tirar Comunicação Social. E ele perguntava, mas vais tirar Comunicação Social para ser o quê? Para fazer o quê? E eu dizia-lhe, eu quero ser jornalista, e o mais próximo que havia via formação universitária para ser jornalista à época era efetivamente o curso de Comunicação Social. Apesar de na primeira aula, quando eu cheguei à faculdade, ouvi o professor Adriano Duarte Rodrigues, que era uma pessoa absolutamente extraordinária, mas o que ele nos disse quando nós chegámos à primeira aula foi, olhou para nós e disse-nos, vocês estão aqui para ser jornalistas, não estejam. Vocês estão aqui para ser comunicólogos. Que era uma coisa que eu não fazia a menor ideia do que era. Olha, mas se calhar ele tinha razão. Pois, é verdade. É verdade que o jornalismo faz parte da comunicação, claro, mas nem toda a comunicação é jornalismo, ou melhor, o jornalismo. Sei que é preciso nós sabermos a diferença. E eu acho que na faculdade aprendi essa diferença nas 2 cadeiras de jornalismo que tive, uma delas com o saudoso e queridíssimo Mário Mesquita, a outra foi com o José Rebelo. Foram as únicas 2 cadeiras de jornalismo que eu tive na faculdade. Não foste aluno do Dr. Balsemão?
Mas essa não era de jornalismo diretamente. Fui aluno dele e, aliás, tive uma excelente nota. E já agora deixem-me fazer uma publicidade. Ele, no final da faculdade, que foi já no último ano que eu tive aquela cadeira, tive uma belíssima nota e ele convidou-me para trabalhar para ele, para uma revista chamada Exame, que então estava a ser lançada. E eu disse-lhe, Dr. Balsemão, mas eu queria muito era fazer rádio. E ele, isso não tem. E eu neguei o convite. Quando eu surgi na SIC, depois em 1992, ele sabia o meu nome de cor e disse-me, finalmente veio trabalhar para mim. Pronto, durou pouco o entusiasmo também, deixa-me dizer. Da parte dele, o meu continuou. Sim. Antes de passar para a Tatiana, só para ir... E tens algum exemplo de clique, mas já profissional, na vida profissional? Porque esse teu clique é uma coisa quase, enfim, existencial, digamos assim, não é? Profissional. Já profissional, qualquer coisa disso. É isto mesmo? Estou certo no sítio que estou a fazer? Eu acho que foi em 1986, eu já estava na faculdade. Quer dizer, eu quando vou para a faculdade já vou com a intenção de ser jornalista, não é? Sim. Agora... o que é que me fez depois efetivamente optar por ser jornalista, não te consigo dizer. Agora o clique profissional foi em 1986, eu entrei na tal Rádio Almanzor e comecei... Rádio local? A Rádio Local, exatamente. Já não existe, mas ainda existe. Não, ela agora depois foi comprada pela Rádio Nova Antena e agora nem sei exatamente o que é agora. Sei que ainda existe, a frequência está ocupada, mas não sei exatamente o que é. Mas nós estivemos lá, passava lá o tempo. Entre a faculdade, era o que eu fazia quando estava em Montemor, era uma dedicação exclusiva àquilo. Eu apaixonei-me por aquilo. E na altura comecei a ouvir o nosso querido Francisco Sena Santos na Antena 1 e depois na TSF, ainda Rádio Pirata, e comecei a deixar-me levar por aquela voz e por aquele estilo e depois houve um momento naquela fase em que nós todos éramos um bocadinho Francisco Sena Santos, queríamos ser, nada, nenhum de nós conseguia chegar a nenhum lugar, mas aquele estilo dele que é inimitável e que só ele o tem, não é? Mas nós ficávamos tão fascinados com aquilo que todos tentávamos ser um bocadinho Francisco Sena Santos, é engraçado. Pronto, se quiserem, uma das minhas primeiras grandes referências na rádio foi o Francisco, indiscutivelmente, acho que foi mesmo a primeira grande referência que eu tive na rádio. Eu sempre fui muito grande ouvinte de rádio, sempre ouvi muita rádio, ouvia muito o programa da manhã na Rádio Renascença com o António Sala e a Olga Cardoso, que infelizmente faleceu há relativamente pouco tempo, mas era o que eu ouvia, claramente. Eu ouvia os parodiados de Lisboa na rádio também, na rádio comercial, à hora do almoço com os meus pais. Nós ouvíamos rádio à hora do almoço e de manhã ouvia o António Sala e a Olga Cardoso e era assim que eu acordava todas as manhãs. Portanto, a rádio foi a minha primeira paixão, foi claramente a minha primeira paixão, e a Rádio Almanzor contribuiu para alimentar essa paixão. Já agora só uma nota, eu quando cheguei à rádio comercial para estágio curricular, foi onde eu fiz o estágio curricular em 1988, depois acabei por ficar na rádio comercial. Que é o início da TSF, 88. Exatamente, portanto eu aliás, quando foi o incêndio do Chiado, eu estava há um mês na rádio comercial, eles mandaram-me de férias para Montemor. E quando o incêndio aconteceu, eu telefonei para a rádio imediatamente e perguntei-lhes, deixa-me ir para aí? E eles disseram-me, não, ficas em Montemor, ficas de férias. Infelizmente não me deixaram participar naquele acontecimento. Mas também não tinha nada para acrescentar naquela altura, infelizmente. Seguramente não teria grande coisa para acrescentar. Mas sim, ouvia muito TSF nessa altura e lembro-me de ouvir a emissão toda do incêndio do Chiado. E deixa-me só me dar mais uma nota, porque eu quando cheguei à rádio comercial para o estágio curricular, aquilo foi-me correndo sempre muito bem. E há um momento em que a Dulce Varela, que era a minha editora, Maria Dulce Varela, Dulce Varela, diz-me, olha, vai ali ler esta. Eu escrevi uma peça, ela corrigiu, achou que estava bem, vai ler. E eu fui ler. Os técnicos da rádio comercial eram muito duros, eram pessoas muito duras. E então eu li, e eu achava já que já tinha algum jeito, uma vez que já estava na Rádio Almanzor, achava que tinha algum jeito, vou ler aquilo, e eu acabo de ler e o técnico volta-se para mim e diz-me assim, oh rapaz, tu não tens mesmo jeito nenhum para isto. E eu olho para ele e digo-lhe, ok, tudo bem, pronto, mas a Dulce Varela ouviu, gostou e aquilo foi para o ar. Portanto, foi a derrota do técnico, foi a vitória da Dulce Varela e do Pedro Coelho. Os técnicos da rádio comercial eram qualquer coisa. Muito difíceis. Eram muito difíceis, eram. Bom, Tatiana, agora tu, qual é que é o momento determinante em que percebes que queres mesmo ser jornalista?
assim, um momento determinante, acho que não te consigo dizer, mas isto acabou por ser também um bocadinho uma surpresa na minha vida e vou explicar porquê. O meu sonho, digamos assim, de criança não tinha absolutamente nada a ver com jornalismo e vocês vão ficar surpreendidos quase de certeza, porque aquilo que eu queria era vender peixes no mercado em Olhão. Pronto, eu já disse isto várias vezes. Bem, tem alguma paciência. Isto tudo porque sempre, pronto, isto vem um pouco de trás, porque eu sou do Algarve e fez parte da minha vivência até hoje, ainda hoje faz parte. Temos Norte, Alentejo. Exatamente. E Algarve. Pronto, e fez parte do meu crescimento e da minha vida esta rotina de ir ao mercado de Olhão com a minha avó, no caso, porque ela vive lá, e eu sempre adorei aquela envolvência toda, as pessoas, as histórias que contavam umas às outras enquanto faziam a venda do peixe, a forma como comunicavam, e eu achava aquilo um espetáculo e chegava à casa e ia contar aquilo que ouvia as pessoas contarem lá. Portanto, o jornalismo andava aqui um bocadinho esta ideia de contar e de querer contar as histórias que ia ouvindo. Depois fui crescendo, esta ideia de vender peixe no mercado foi-se perdendo um pouco, mas tinha uma brincadeira muito particular que era só minha, porque eu fechava-me no quarto a fazê-la, que era eu à hora do almoço e do jantar via as notícias e depois memorizava aquilo que tinha ouvido, ia para o quarto e punha-me à frente do espelho a fazer como se fosse para mim, passar a palavra do pivô para mim, ou seja, eu era a repórter à frente do espelho. E a minha brincadeira era esta, mas era fechada no quarto, como vos disse, porque eu tinha uma timidez muito grande e portanto, o jornalismo aos poucos foi entrando em mim desta forma. Não era de todo a minha ideia fazer rádio, nem televisão, porque lá está a timidez reinava aqui durante grande parte da minha infância. A minha ideia era fazer imprensa escrita. Mas depois os percalços da vida foram surgindo. Eu não entrei logo no curso que queria, em Ciências da Comunicação, no caso na Universidade do Algarve. E fui, entre aspas, parar um outro curso que na altura venderam que seria semelhante, mas que não tinha nada a ver. E eu pensei, pronto, não vou baixar os braços aqui, e fui-me informar como é que fazia para mudar, portanto, transferência de curso. E o senhor dos serviços académicos da Universidade do Algarve, na altura, disse-me uma coisa que eu nunca me vou esquecer, que foi: então, mas que curso é que queria? E eu disse que queria Ciências da Comunicação. E ele fez assim: pronto, eu vou dizer-lhe isto, não é para desmotivar, mas normalmente só há uma vaga, são muitos concorrentes, portanto o mais certo é que não consiga. E eu pensei, vou conseguir. Meti na cabeça de tal forma que era isso que eu queria e já tinha falhado uma vez, então queria alcançar esse objetivo no momento. Só que depois, pronto, ao longo de todo o ano letivo, chamemos-lhe assim, não é? No primeiro, segundo semestre, fui-me desmotivando um pouco e percebi, ok, não vou conseguir, porque lá está, é só mesmo uma vaga, então por que não bater à porta da Rua FM e experimentar? Porque é do género, já que eu não vou conseguir entrar no curso e não vou, isto não é jornalismo, mas é o mais próximo que se calhar eu consigo, então por que não? E pronto, eu não gosto muito desta expressão do bichinho da rádio, porque acho que hoje em dia é muito já coloquial e qualquer pessoa diz que tem um bichinho da rádio só porque experimenta fazer uma vez, mas não sei se foi bichinho ou se foi mesmo paixão, hoje sei que foi paixão. Experimentei fazer rádio pela primeira vez na Rua FM e depois a partir daí nunca mais vi o futuro de outra forma, portanto tinha mesmo de ser a rádio. E é pela rádio que chegas ao jornalismo? É pela rádio que chega ao jornalismo. E aí o que é que, por exemplo, tu já a reportagem com que tu ganhaste o Gazeta, tu tinhas ido lá por outra questão, essa terra por outra razão, e disseste, não, há aqui uma história para contar, eu tenho que cá voltar mais tarde. Portanto, já só isto. Portanto, foi iniciativa tua, ninguém te mandou fazer aquela reportagem. Portanto, já só isso dá conta do importante que foi isto. Na tua vida, é na rádio que tu fazes alguma coisa de jornalismo na rádio ou não? Sim, é só... eu inicialmente quando comecei eu não fazia nada de jornalismo, ou seja, a ideia era emissões voluntárias, animação de rádio. Sim. E de facto adorava dizer as horas, passar música, etc. Acabámos de ouvir. Pronto, entrevistas, não? Depois começaram as entrevistas e foi aí que se deu o clique.
porque inicialmente eu comecei só a fazer a tal animação de rádio, mas depois fui, ok, isto é bom, mas não me chega, eu quero mais. Então comecei a escrever guiões para entrevistas, depois começaram a ler os guiões das entrevistas, começaram a achar piada, então agora vai lá fazer uma. Na altura era a músicos e artistas, mas aquilo dava muito gozo e adorava fazer aquilo, então foi um bocadinho por aí que eu percebi. E depois lá está, isto também não posso não falar do Mário Antunes, meu colega da Antena 1, colega de secretária hoje, mas foi meu professor, e ele também teve um impacto muito grande, porque a forma como ele me ensinou na universidade também teve este cunho, ou seja, eu já fui para o curso com vontade de ser jornalista, não tinha a ideia de querer rádio, e foi também nas disciplinas de rádio que tive com ele que eu percebi, ok, a rádio não é só eu passar música nas emissões e dizer lá umas coisas engraçadas e é isto que é rádio. Não, a rádio é mais do que isto. E quando comecei, no caso na universidade, nas disciplinas, a fazer as primeiras reportagens, a aprender a misturar os sons, a ver de facto o produto final a nascer, aí percebi que não há mais nada que me dê prazer além disso. Muito bem, portanto ficámos já com a apresentação mais completa de cada um dos nossos convidados. Zé Carlos, eu pedia-te agora que, com a tua experiência, genericamente, do que lês, do que ouves, do que vês, o que é que tu vês hoje do jornalismo em Portugal? Como é que o olhas? Como é que refletes sobre ele? Como é que te identificas ou não? Eu reflito pouco. Sempre fui mais de ação que de reflexão. E, aliás, já agora permite-me falar do ensino de jornalismo. Eu sou, como de muitas outras coisas, o único sobrevivente da Comissão Oficial de Jornalismo. E que fez a primeira coisa, que era o Norberto Lopes, eu e o Mário Mesquita. Que fez o primeiro quê? Não percebi. Da comissão para organizar os cursos de jornalismo. Cursos, sim. E lembro que logo a seguir ao 25 de Abril, quando foi 25 de Abril, havia só um instituto qualquer desses universitários, não eram universidades, que tinha jornalismo, que era, o gajo disso era o Jorge Tavares Rodrigues, que era o irmão de direita do Urbano Tavares Rodrigues. A Escola Superior de Meios de Comunicação funcionava em letras, na Faculdade de Letras. Escola Superior, eu vou só repetir para ficar registado. Escola Superior de Meios de Comunicação, que funcionava na Faculdade de Letras. Funcionava no sítio qualquer. E o Jorge Tavares Rodrigues, que é o gajo mais chato que eu conheci na vida, e conheci muitos, o gajo dizia-lhe, via que não queria atender, ele falava sempre e tal, e foi assim que conseguiu meter como estagiário, aliás, um filho lá no Diário de Notícias, quando eu estava na direção, e esses convidaram para ir dar umas aulas nesse instante. E eu disse que não queria, e ele tanto me chateou, porque já é que te dizia isso, que disse, mas mande-me lá uma coisa para ver o que é que ensinam. E na altura havia um, que é anterior ao Adriano Duarte Rodrigues, chamado Lechner, e mandaram-me aquilo. E eu disse, filho, eu próprio não posso sequer ser aluno disto, que eu não sei o que é que se quer dizer. E essas coisas que eu via do Adriano Duarte Rodrigues, sim. Aquilo de facto não tem nada a ver com jornalismo, é o contrário do jornalismo, e é pena que tenha sido assim. Quer dizer que o trabalho que fizemos não serviu para nada, mas está bem, porque de facto eu lutei sempre, devia haver jornalismo, mas é curso de jornalismo que, na minha ótica, do que eu li, de que esses gajos, de facto, não tem nada a ver com isto. E queria intelectuais muito bem para outra coisa. Bom, mas do jornalismo atualmente, eu não gosto muito de falar, e até não tenho escrito sobre isso, porque diz, lá vem este gajo que acha que no tempo dele é que era bom. Não é, obviamente agora é melhor. Eu devo dizer, quando entrei, por exemplo, para o Diário de Lisboa, havia vários, mais que um famoso, o Manuel Nunes, que seria editor da Capital, que nunca na vida sequer conseguiu escrever ironia, a não ser com HE, e muro de suporte, de punha de spor, e quer dizer, reprovaria no exame da 4ª classe. O que era o menos quanto aos erros de ortografia, porque quem leu uma das obras mais belas que eu vi, que infelizmente não chegou ao fim, a autobiografia ou as memórias do Gabriel Garcia Marques, sabe que já ele era prémio Nobel e escrevia à mãe
que lhe, às vezes, mandava as cartas, devolvia sublinhado a vermelho os erros de ortografia, que ele sempre deu. Portanto, dar erros de ortografia não tem nada com escrever bem ou mal. Mas, de facto, pronto, havia uma grande iliteracia. Aliás, dentro das várias coisas que eu fiz no Sindicato de Jornalistas, e de facto foram muitas, foi nomeadamente e no contrato coletivo de trabalho e nossa primeira direção, que mantemos a obrigatoriedade de ter pelo menos o primeiro ciclo do ensino secundário, porque para ir para jornalista nem era preciso nem a quarta classe, quer dizer, não havia nenhuma. Hoje, evidentemente, há outra preparação. Agora, há uma coisa, eu lembro-me desses camaradas, antigos camaradas, alguns, ou em geral, que de facto, pronto, tinham esses problemas, mas tinham uma coisa que era o sentido da notícia, e agarravam as coisas. E lembro-me, o que é? Na altura havia censura e para o universo deles a notícia era um gajo que chegava de Lisboa, era na Rua Soriano, no bairro Alto, e um tipo que ele tinha visto que partiu uma perna e aquilo para eles dava pelo menos 2 colunas, se fosse preciso, não é? Mas tinham isso da notícia. E uma das coisas para mim incrível e que foi dando cabo do jornalismo é essa falta de sentido da notícia. É dizer que no jornalismo a primeira coisa de facto é a notícia. E começou toda a gente queria dar opiniões. Hoje acho que ninguém aguenta já o que eu chamo esta multidão de comentadores, esta legião, e infelizmente ao nível do jornalismo isso verifica-se muito. É óbvio que não é de agora. Eu lembro, dentre as muitas pessoas que começou comigo no jornalismo, uma muito famosa, não vou dizer quem era, que era para ser estagiária no Correio da Manhã, e um dia encontrou-me e tal, e disse, não, tu vais para o Jornal de Letras, que ia começar. E é uma pessoa inteligente, escreve bem isto e aquilo, mas nunca soube saber fazer uma notícia é das coisas mais difíceis em jornalismo. Chegou no cortério já cadáver, fiz cenas e coisas dessas, mas é preciso saber, e é preciso concisão e precisão vocabular, e é preciso saber, e sempre ouvi isso, essa minha amiga, escritora e tal, um dia chegou, eu fazia uma reunião quinzenal com o que eu chamava Conselho Editorial, que era o Augusto Abeleira, o Eduardo Prado Coelho e o Fernando Assis Pacheco. Ele chegou mais tarde e disse assim, então esta semana o que faço? E eu disse, fazes notícias, que a primeira coisa que quer ser jornalista deve escrever. E ele disse, mas eu não vim para aqui para fazer notícias. Disse, filha, então é melhor desistir de jornalismo, quer ser escritor e tal. Bom, portanto, a primeira falha para mim é muito essa falta da notícia. E às vezes algumas mal feitas. E quando eu não analiso, vejo os jornais portugueses, por exemplo, falou-se aqui do Correio da Manhã, é óbvio, pelo que eu não o vejo habitualmente, mas pela ideia que eu tenho dele, e que é dos que vendia mais, porque atendendo ao seu público target, e dentro daquele estilo meio, pronto, não sei qual será, agora não se pode chamar populista ou coisas dessas, porque esses são piores. Eles fazem aquilo bem e têm uma quantidade de notícias. Eu uma vez, já há muito tempo, resolvi contar o número de notícias que tem o Correio da Manhã e o que tinham os outros jornais. E, de facto, é uma diferença enorme. Isso é fundamental. E mesmo camaradas diferença nossos, enorme a favor do Correio da Manhã. Mesmo camaradas nossos e camaradas meus, e de que eu fui amigo, aliás, até ainda colaborei no Comércio de Funchal, quando ele era nos deu, o Vicente Jorge Silva, que era excelente a muitos níveis, mas sempre teve do jornalismo uma noção que para um jornal diário é perfeitamente errada. E, aliás, eu lembro-me do Público, que tem condições ótimas. Eu hoje acho que os jornalistas deviam prestar uma homenagem ao Belmiro de Azevedo pelo que ele fez e continua a fazer, porque acho que para mim é de facto o melhor jornal. Mas eu lembro-me, a certa altura, houve uma coisa que os jornais fazem muito e que para mim não faz sentido nenhum. Fazem anos, há uma festa e então convidam alguém para ser diretor. Ora, uma das nossas lutas, das muitas, e que conseguimos vencer, é só poderem ser diretores de jornais jornalistas.
E no dia em que fazem anos convidam um gajo que não tem nada a ver com isto. E não, acho que não faz nenhum sentido destas coisas de demagogias e das coisas baratas E o público, na altura em que fez um aniversário qualquer importante e que o jornal foi distribuído de borla nos supermercados do continente, quem é que eles convidam para diretor? O meu querido amigo e grande filósofo José Gil. E então a manchete daquele público, era para chegar ao público, era sobre a transumância entre o eterno e o divino, uma coisa desse género. Quer dizer, assim não dá. Não, mas é verdade, eu lembro disto perfeitamente, eu fiquei admirado até estes gajos. Por o jornal chegar a mais cedo, o Zé Gil, e fazer uma coisa sobre isto. Não. Nem o JL. Claro, se eu fizesse o JL para vender... aliás, o público às vezes dá coisas que eu dizer que é o melhor, e plural, etc., mas às vezes dá primeiras páginas inteiras, até coisas ligadas a escritores ou artistas, sobretudo quando morrem, que eu não faria no JL, mas pronto, isso é outra coisa. O público... Isto não é o que acontece hoje com o David Pontes, ou o Manuel Carvalho, o meu amigo Vicente Jorge Silva, era um bocado a mania das grandezas, quando ele queria acabar com os jornais todos. Aliás, em relação ao JL, o público começou a publicar um suplemento militar no dia em que saía o JL para acabar. E tinha uma grande vantagem, é que tinha dinheiro para pagar a colaboradores, e eu não tenho, nunca tive, sempre vivi pobremente. Por outro lado, às vezes há uma grande falta de imaginação jornalística. Infelizmente, não é só de agora, mas é porque eu, no jornal e na visão, muitas vezes a gente fazia reuniões e tal, e lembro-me, nessa altura, que eu estava mais ligado à política, de vez em quando eu sugeria uma entrevista com um gajo e alguém me dizia: eu não sei quem é, isso por isso mesmo é que a gente deve fazer, que é para mostrar quem é uma pessoa interessante. E vinha outros e disse: portanto, se vais com o Santana Lopes, que era um exemplo a certa altura de uma espécie de jornalismo. Quer dizer, o jornalismo precisa de criatividade dentro do realismo, sobretudo quem, como eu, sempre andei em jornais, e o JL é um exemplo que se tinham que sustentar e ter um prejuízo dentro das possibilidades e tendo algum bom senso, que também precisa do jornalismo, precisa de criatividade, precisa de uma linguagem clara, atrativa, precisa de diversidade. Quando eu fiz o primeiro projeto da Visão, li coisas mais ou menos de revistas, toda a parte, e eu sempre tive a ideia que um jornal não é uma fotografia, é um filme. E tem que ter um ritmo, as coisas são os fotogramas, tem que haver uma diversidade de assuntos, uma espécie de ondulação entre, por exemplo, as peças maiores e as mais pequenas e dos próprios temas. É preciso saber isso. Estamos em momento de franqueza, e já falei do Vicente. O Mário Mesquita, que eu era amigo e que foi a pessoa que melhor teorizou a certa altura o jornalismo, como diretor do jornal, eu sei as tolices que ele fez e que fazia... Sabe o que? Não percebias? As tolices. Porque, por exemplo, porque há outra coisa também que é o espírito do jornal. Quando eu fui para a direção do Diário de Notícias, estão a ver o que é que seria aquilo. Pós 25 de Abril, o Diário de Notícias era o jornal oficial do regime. E era o que mais vendia. E a redação, aquilo era... Por um lado, pessoas ligadas ao antigo regime, por outros, muitos analfabetos. Havia um ou outro que não era. E fui eu, pronto, que meti. Uma série de pessoas que tinham trabalhado comigo no Diário de Lisboa, eu com eles, o Silva Costa, o Silva Pinto está aqui, o Manuel Bessa Múrias, etc, etc. Mas eu nunca passava pela cabeça o Diário de Notícias. Porque, como sabem, depois sucedeu o Saramago, não vou entrar nisso. Não foi nada contra mim, porque, quer dizer, eu gostava de ficar como diretor e depois demiti-me e não aceitei. Foi nessa altura que o MFA, que eu me considerava, me mandou para a televisão. E eu nunca passava pela cabeça fazer do Diário de Notícias o jornal que eu gostaria de fazer. Porque o Diário de Notícias tinha um público, tem um passado, tem umas características de um jornal popular e noticioso. Um jornal popular e noticioso e pluralista, e foi, não vou entrar em pormenores, o que a gente fez.
nós fomos substituídos quando o PS tomou o poder, e depois 25 de Abril, pelo Vítor Cunha Grego e depois outro, que quis fazer a Folha de São Paulo. Ora, eu quis fazer um jornal, fizemos o jornal. Quer dizer, o Diário de Notícias não é para isso. Não era para isso. E quer dizer que ele e depois o Mano Mesquita deram mais cabo do Diário de Notícias que o Saramago, o tempo que lá esteve. Também porque aí era a altura em que se liam os jornais. Nessa altura o Diário de Notícias vendíamos de 120 mil a 180 mil. Não é? E quando o jornal... Agora nem todos juntos. E o Diário de Notícias chegou aos 4 mil, a 3 mil, não sei como agora está. Portanto, é preciso, acho eu, mais jornalismo, no sentido do que é o jornalismo, não é uma coisa para os gostos pessoais e só para dar opiniões políticas, etc. Isso é uma outra discussão que dá para um debate inteiro, se no atual e com as redes sociais, até que ponto é que... Mas sintetizando muito, eu acho que há notícia e deve haver notícias, e sobretudo notícias até pequenas, nos jornais principais, sem afastar que a partir de outra coisa, textos mais de fundo e até maiores. Porque a certa altura era para ser tudo muito pequenino e tal. Os jornais também têm que ter razão para ir, e as revistas ainda mais. Portanto, uma das coisas do ensino jornal é que o jornalismo, de facto, não se ensina-se técnica. Agora, a intuição e o conhecimento para dirigir, então, um jornal, pronto, tem que invocar uma série de fatores, são estes e muito mais. Peço desculpa por isso. Ora, essa, não tem nada a pedir desculpa, isto é mesmo para... Não, mas é que eu começo a falar, se começa a falar. Claro, então, mas é bem para falar. Mas o que é interessante aqui é que nós muitas vezes, quando vamos falar de jornalismo, geralmente só se fala de televisão. Parece que o jornalismo ficou resumido à televisão. E o Zé Carlos dá aqui fala da imprensa escrita. Agora, Pedro... mas isto aplica-se à televisão também. Certo, é verdade. E há coisas que eu não percebo, e que passaram por lá amigos destes outros, e que eu falo algumas coisas, e algumas que eu não percebo, por exemplo. Dessas mais primárias, não digo já... Não vamos entrar na parte ideológica, porque havia uma coisa, a imprensa é dominada pela esquerda, depois é absolutamente dominada pela direita, e aparecem como de esquerda gajos que foram de esquerda na pré-história, não é? E quer dizer, e mudaram, são capaz de aparecer da esquerda, e está o António Barreto. Esse amigo do Barreto é do meu tempo de Coimbra, mas de facto será um bocado não muito correto classificá-lo assim, pronto, mas para o caso não interessa. Mas coisas mais técnicas, por exemplo, eu não percebo, e eu não aceitaria, como comentador muito de televisão, que fui há bastantes anos, se convidarem um gajo para ir lá comentar, e se a pessoa tem alguma qualidade, a certa altura põe-no assim e põe a repetir a mesma imagem em 5 minutos. Eu não percebo. Um dia falei a alguém e disseram, isso é o que diz e o que fazem os americanos. Portanto, os americanos é que mandam em tudo, mesmo ainda sem o Trump, agora mandam muito mais. Não sei se o Trump qualquer dia dará uma indicação para proibir isso e tal. Mas há coisas dessas que eu não percebo. Quer dizer, nas coisas das reportagens... Pronto, não interessa, mas quer dizer, aquilo que eu disse sobre a imprensa escrita, em grande parte, acho que se aplica também à televisão. É, Pedro, aplica? Eu estava a ouvir basicamente há aqui uma coisa que eu acho, a história da notícia, não é? Nós quando, nas televisões, nós estamos a transformar, sobretudo nos canais de notícias 24 horas, não é? Estamos a transformar a televisão, o lugar da notícia, no lugar de outra coisa qualquer que não é seguramente da notícia. Eu dou-vos um exemplo, e aconteceu comigo este fim de semana. É curioso que eu estou, já disse isto à Flor, vocês não sabem, mas vão ficar a saber, eu estou a tentar, por todos os meios, libertar-me da SIC. Por uma razão muito simples, eu não consigo mais conviver com esta lógica de ação. Eu estou a falar disto abertamente porque a SIC já sabe, do administrador ao diretor de informação, toda a gente sabe que eu estou ansioso por me libertar. Pronto, só não quero sair de mãos a abanar, como costuma dizer-se. Não consigo, acho que era injusto depois de tantos anos sair de mãos a abanar, e estou a tentar mesmo libertar-me, e uma das razões que faz com que eu queira sair tem muito a ver com isto que o João Carlos estava a dizer. Ou seja, este fim de semana eu estava de escala e
e mandaram-me fazer a votação do Manuel João Vieira. Eu não tenho nada contra o Manuel João Vieira, só que eu estou a fazer coisas na SIC quando estou de escala que eu não fazia há 33 anos quando entrei na SIC. Ou seja, eu sempre tive uma entrega talvez excessiva ao jornalismo e à SIC, e sempre me esforcei muito para fazer coisas que eu entendo serem distintivas. E de repente, quando me colocam de escala, e é contra a minha vontade que eu estou de escala, porque eu, felizmente para mim, estou numa ilha de silêncio, que é a grande reportagem, e gosto muito de estar lá, e apesar dos pesares gosto muito de estar lá, embora as condições de trabalho hoje sejam muito diferentes daquilo que eram há 5 anos. Para não falar já no início. Para não falar no início, não tem nada a ver, não é? Assim que nós fazíamos no tempo do Emílio Rangel, com todos os defeitos que ele tinha. Eu acho que ele tinha muito mais virtudes do que defeitos. Ainda hoje à tarde fiz uma longa viagem com um jovem camarada de ofício, que é repórter de imagem, e vinha-lhe a contar muitas histórias do Emílio Rangel na viagem que fizemos desde Celurico de Basto até Lisboa. E porque é de facto, eu cada vez que o tempo, à medida que o tempo passa, parece que a minha memória é muito seletiva, não é? E eu fico como as coisas boas a tentar, é talvez o que me apazigua, é eu lembrar-me das coisas boas, porque eu sei que nunca mais vou fazer as coisas que já fiz. Quando mandam-me fazer o Manuel João Vieira, eu vou fazer o Manuel João Vieira, mas depois, não satisfeitos com isso, a pessoa que me mandou fazer o Manuel João Vieira telefona-me e diz-me assim: olha, agora vais ficar aí à tarde, a fazer diretos da escola onde o Manuel João Vieira vai votar. E eu, mas desculpa, mas vem cá alguém extraordinariamente relevante para que eu lhe faça alguma entrevista? Não, vais ficar aí porque a antena da SIC Notícias precisamos de encher, e tu ficas aí a fazer diretos. Eu, desculpa, não vou ficar, mas vou ficar a encher o vazio sem... Não, qual é a notícia aqui, não é? Ou seja, as televisões banalizaram os diretos e enxameiam de coisas que não são relevantes do ponto de vista informativo, já nem lhe chamo notícia, porque a notícia é um género jornalístico, enxameiam aquilo de nada, de vazio, de coisas ocas que não têm nenhum sentido. E, curiosamente, o Portugalex, que é um programa que eu ouço diariamente na Antena 1, gozava no dia a seguir às eleições exatamente com os desgraçados jornalistas que ficam plantados a ver os outros a votarem e a entrevistarem pessoas que vão cumprir o seu dever cívico. Que interesse é que isto tem do ponto de vista noticioso? Absolutamente nenhum. Portanto, eu creio que sim, acho que a notícia é a referência e está a perder-se em todas as plataformas e sobretudo na televisão. Mas eu creio que aquilo que mais nos penaliza, a nós todos, e aí a televisão é mais sensível do que todas as outras plataformas, é o efeito absurdo das audiências, não é? Que é claramente o efeito do mercado. Nós sabemos que as audiências têm um peso absolutamente substantivo e hoje nós estamos todos a reboque dos que têm mais audiência. Se a receita da CNN, que está a fazer diretos atrás de diretos sem nada para acrescentar, vale do ponto de vista das audiências, a SIC Notícias, que não era isto e passou a ser, faz exatamente a mesma coisa. Mas pior do que tudo, acho que ambas, quer a SIC Notícias, quer a CNN, estão a fazer aquilo que a CMTV faz. Uma pessoa que esteja em casa e que só veja a CMTV pensa que Portugal é o país mais perigoso do mundo, não é? Porque aquilo que nós assistimos, quando eu como dou umas aulas na faculdade onde nós analisamos os jornais televisivos, uma das coisas que eu faço, portanto, com os meus alunos tudo. É exatamente, eu vejo a CMTV e é um sacrifício enorme, deixem-me dizer-vos, vejo a CMTV e depois levo os jornais da CMTV, também levo das outras, para nós discutirmos em conjunto com os alunos. E as coisas que eu vejo na CMTV são absolutamente absurdas. Eu não tenho problema. Eu já disse isto ao Carlos Rodrigues, que é o Major-General, que é o Major-General foi meu colega, foi meu diretor na SIC. E eu, aliás, era o número 2 dele. Eu era, na altura, editor executivo quando ele era diretor. E eu fui durante 11 meses editor executivo da SIC, que é uma espécie de chefe de redação, mas depois libertei-me com muita rapidez, e o Carlos Rodrigues manteve-se como diretor. Mas depois ele saiu e foi para a Média Livre, hoje Média Livre, mas está claramente
a criar, eu não acho que não tem nada a ver com o Correio da Manhã do tempo do Vítor Direito, nem do tempo do Carlos Barbosa, com todos os defeitos que ambos tinham. Não tem mesmo nada aquilo que nós hoje temos na CMTV e eu acho que a Vitor CMTV Direito era jornalista, está... Carlos Barbosa era administrador. Exatamente. Atenção, não é jornalista. Sim, mas sim. do tempo dos dois, Sim, não é? Eles sim, sim. foram os dois contemporâneos, não é? Sim. Sendo que a administração, como nós sabemos, sempre infelizmente tem muita influência no conteúdo editorial e é uma infeliz tradição que nós temos aqui em Portugal. Coisa que a lei proíbe. Coisa que a lei proíbe. Nós hoje, por exemplo, na SIC, também não é segredo para ninguém, temos um administrador que está permanentemente em antena, que é o Ricardo Costa, uma pessoa de quem eu gosto, não tenho nada contra, mas ele é administrador e está permanentemente em antena, como comentador. Não sei que influência tem ele na direção de informação da SIC, não me compete a mim sequer avaliar isso aqui, até porque não tenho cá as pessoas para se defenderem de uma eventual crítica que pudesse vir a fazer, mas o que é facto é que ele é administrador e está permanentemente em antena. Só isso nos deveria fazer pensar várias vezes. Mas para falarmos do concreto, e o concreto aqui basicamente é a questão da banalização, não é? Nós estamos a transformar a televisão numa amálgama de coisas que não têm uma definição clara. Notícias seguramente não são, reportagem muito menos, porque nós deixámos completamente de fazer reportagem na televisão. Também acho que deixámos de fazer um bocadinho os jornais, porém de vez em quando temos algumas ilhas no público onde ainda vamos vendo alguma reportagem, mas a reportagem está a desaparecer dos alinhamentos das rádios, ou seja, das estamos televisões. a deixar de ir aos sítios para contar a seguir, Nós não é? hoje até fazemos notícias com reações nas televisões, onde já nem vamos ao sítio buscar a reação. Já gravamos através do Skype ou através de uma outra plataforma de videochamada qualquer. Já nem sequer para fazermos a reação nós vamos aos lugares. Portanto, a reportagem cotidiana desapareceu dos alinhamentos dos jornais. É uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária. E era o que era a marca distintiva. Era a marca dos, distintiva. O dos Emílio órgãos. Rangel, quando criou a SIC, foi ele que a criou, não é? Quando criou a SIC e nos formou, porque eu, apesar de já ser jornalista há 3 anos, quando entrei na SIC, foi claramente na lógica da ação do Emílio Rangel que eu senti que estava a ser formado. Nós fazíamos reportagem, não é? Nós tínhamos um programa na altura chamado Praça Pública, que foi um dos programas que claramente ajudou, ou que questionou, ou que de uma forma mais clara questionou o cavaquismo e os erros do cavaquismo, não é? Certo que o Mário Soares e a presidência aberta da área metropolitana de Lisboa e depois da presidência aberta do ambiente tiveram um efeito esmagador na queda do cavaquismo, mas a SIC, nessa altura, teve uma influência decisiva para alertar as pessoas para a política que o país fazia, a política encapotada, as coisas que aconteciam em Portugal e que ninguém sabia que aconteciam, e nós demos voz ao povo, mas demos voz ao povo com contraditório, não é? Fazer aquele vox populi que agora está muito na moda, que é que nós vamos para a rua, fazemos entrevistas às pessoas torto e a direito, sem nenhuma lógica, sem nenhuma referência, como se toda a gente tem direito a ter opinião, mas o que me interessa a mim é a opinião das pessoas, se ela não servir para enquadrar, do ponto de vista jornalístico, o que quer que tenha que ser enquadrado. Mas é isto, ou seja, a banalização do direto. Nós, quando fazíamos direto na SIC, em 1992, 93, 94 e por aí adiante, o direto era um acontecimento. Nós só transformávamos em direto aquilo que era efetivamente importante. Nós hoje vamos fazer diretos para encher numa tarde eleitoral, numa tarde de votos, quer dizer, ainda por cima pedem um jornalista de 60 anos para ir fazer diretos, para encher a antena, quer dizer, é uma coisa absolutamente inconcebível. É absurdo se pedirmos aos miúdos que não se podem defender e que não podem dizer não. Eu felizmente posso dizer não. E ainda por cima quem me pediu, também é importante que vocês percebam isto, foi uma pessoa que foi minha aluna na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e que Ou tu foste curiosamente mal professor ou ela aprendeu mal. não, ou é a um pessoa rapaz, é um aprendeu mal. jovem, é um jovem que já não é assim tão jovem, já tem 40 anos, para mim é jovem, mas Sei, claro. já tem 40 anos, mas foi aluno da minha primeira turma e fui eu quem o levou para a SIC. E o tipo tem a coragem de pedir a um fulano que tem 60 anos para ir para a rua fazer diretos do nada, diretos do vazio. Portanto, é nisto que nós estamos, portanto, chega, sem o partido, suficiente. já é suficiente, ok, é isso, é melhor dizer isso do que dizer chega. Tatiana, tens 25 anos, podias ser filha do Pedro, neta. Filho quase com 25 anos. Não, mas é curioso porque eu estava a ouvir o Pedro a falar e viajei um bocadinho de volta ao Algarve porque há uma conversa quase de dia a dia que nós temos na redação
que mostra muito isto e que faz esta distinção, que é, neste aspecto, eu sinto-me uma vez mais privilegiada por estar na rádio E por estares no Algarve. E por estar no Algarve, mas é precisamente por isto que eu digo com orgulho que eu não tenho ambição de ir para a televisão, porque a ideia que às vezes me passa é que se perde um pouco o gosto pela profissão, porque é esta necessidade do encher que o Pedro falava. Vamos só fazer aqui um parênteses. A Tatiana trabalha na delegação do Algarve da Antena 1, que é comum à delegação da RTP Televisão no Algarve. E, portanto, está ali ao lado, é mesmo na mesma sala. Literalmente na mesma sala. Na mesma sala. E esta conversa surge muitas vezes, porque acontece qualquer coisa e os camaradas da televisão entram logo naquele de ok, vamos ver se os outros canais já foram, assim que já foi, temos que ir, a TVI já foi, temos de ir. E depois nós, no caso eu e o Mário Antunes, uma vez mais, somos os dois da rádio e não temos esta correria logo de só porque eles foram nós temos de ir. Nós conseguimos, a rádio é mais sóbria nesse sentido e isto é prazeroso. A televisão, e depois isto leva-nos aqui a cair, na minha opinião, num ponto que acho que é esse que vais a seguir eventualmente tocar, que é esta necessidade de estar sempre a dizer o mesmo, estar sempre a encher, ocupar uma tarde inteira com o mesmo assunto, que muitas vezes já não é assunto, porque para o cidadão comum ver uma tarde inteira de diretos, como o Pedro dizia, em que se entrevistam apenas pessoas que foram exercer o seu direito de voto, isto não nos diz nada como cidadãos comuns, e isto depois vai levar à descredibilização da profissão. Ou seja, para o cidadão comum, de que é que interessa passar uma tarde inteira a ouvir um jornalista fazer as mesmas perguntas a diferentes pessoas, e depois entramos neste ponto que é, sim, eles dizem sempre o mesmo e já não vale a pena ouvir, olha, vamos antes às redes sociais porque lá a informação está logo e não precisamos estar aqui uma tarde inteira a ouvir. E entramos neste ponto que, na minha opinião, a profissão está a ser desvalorizada porque as próprias escolhas editoriais estão a levar a que isso aconteça, e isto não pode acontecer de maneira nenhuma. Bom, nós estamos a encaminhar-nos, ainda temos tempo, mas estamos a encaminhar-nos para a parte final da nossa conversa. Zé Carlos, eu gostava de ir a esta questão que a Tatiana levanta, que é a questão da credibilidade da profissão. Os jornalistas já foi uma classe respeitada, às vezes temida, mas respeitada de certa forma, e hoje está descredibilizada. E há aqui o lado do controle editorial, porque parece que, ou por vezes é isso mesmo que nós notamos, que os jornalistas deixaram de ter controle editorial sobre a informação que colocam no ar. Eu vou dar um exemplo recente para exemplificar isto. Agora, a seguir à segunda, portanto, depois da primeira volta das eleições, temos 2 protagonistas, já temos uma série de entrevistas com um dos protagonistas. Ainda não ouvi o anúncio de nenhuma entrevista com o protagonista que ganhou. Sabemos, através de um estudante de 20 anos, que eu acho que humilhou a classe profissional toda, porque foi ele que teve que fazer as contas e dizer que só comparando com o PSD, o André Ventura nas legislativas anteriores tinha tido 60 entrevistas contra 40 do Montenegro e do Rui Rio. Isto só comparando com o PSD, isto é uma... Eu não sei como é que isto é possível. Ótimo, qualquer coisa Pinhal, não é? É o João Pinhal. João Pinhal. Vale a pena referir este nome, que fez esse estudo para uma cadeira, provavelmente. Mas agora nós vemos, na segunda volta, já vemos uma série de entrevistas a um dos protagonistas, outro não, e, por exemplo, na noite eleitoral, nas televisões, tivemos 4 entradas do André Ventura até ao discurso do púlpito, digamos assim, enquanto os outros... Bom, houve outros que nem sequer apareceram em televisão nenhuma, outros nem sequer apareceram em direto em televisão nenhuma, e houve outros que tinham 2, por exemplo, o caso do outro candidato que ganhou a primeira volta. Portanto, há aqui um problema de controle editorial. Quem é que manda nas redações? Olha, isso não sei, mas eu ia pedir-te para dizer qualquer coisa sobre isso, exatamente em relação às televisões. Eu
eu não posso garantir, mas faz-me quase desconfiar que nos chamados debates eleitorais, e em que servem de pivô moderador vários jornalistas, uns que eu não conheço, mas um outro que eu conheço e que tenho em consideração, que seja por incompetência e não por outros motivos, que quem faz de moderador deixa um dos oponentes sobrepor-se constantemente ao que o outro está a dizer, sobretudo nas partes finais, quando há que decidir. Que as realizações continuam a cair no truque absolutamente primário, que se eu fosse diretor de uma televisão, obviamente não permitiria, que é quando uma pessoa interrompe, mudam a imagem, aquele truque de levar um papel para mostrar que ninguém lê e ser a câmara a focar o papel, são coisas primárias e que um jornalista não devia admitir fazer e que tinha obrigação de não fazer. E isto ocorrendo como ocorre, eu suspeito que em muitas televisões, quando isso acontece, é porque isso é que dá audiências. Se o candidato André Ventura der uma chapada ou outra, ou quanto mais nomes chamar, isso dá audiências. E é isso que acaba por comandar e fazer com que os debates, muitos dos debates, sejam a negação daquilo a que se destina um debate, que é pôr em confronto opiniões, tentar esclarecer e não premiar quem viola todas as regras do respeito mútuo, da sensatez, etc. E é uma das muitas razões, porque deixei de ouvir os comentadores, lembro quando ainda havia um ou outro fim desses debates e aparecia 4 ou 5 pessoas a até dar notas, que é uma coisa que eu sempre detestei em qualquer espécie de jornalismo, seguramente no cultural, dar estrelas ou dar classificações. Pôr a ganhar, a vencer o debate, uma pessoa que, inclusive, disse várias mentiras, que o jornalista tem que saber que mentiu, que se portou mal. E bem, ele ganhou o debate. Alguns desses comentadores são jornalistas, portanto, há aí essa questão. Pois, quer dizer, é o vale tudo. Não são todos, mas é o alguns vale são. tudo. E são, infelizmente, jornalistas que se submetem a um poder das administrações, não sei por que razões, ou alguns sei. Porque em relação a alguns novos, percebe-se que dizem que têm grandes dificuldades, é difícil arranjar emprego, etc. Mas quando eu tinha essa idade era mais difícil e um gajo podia ir preso e havia outras coisas. Hoje uma coisa que de facto mete impressão, e não é pelas últimas votações saber, é ver uma juventude, nomeadamente nos jornais, que não tem nenhuma rebeldia. Não tem nenhuma rebeldia, não tem juventude. Quer dizer, para mim a juventude, eu felizmente escrevi isto quando tinha 20 anos num texto de Vértice, não é uma idade, é uma dignidade. E estes novos, de facto, não parecem jovens. Quer dizer, isto mudou, aceitam tudo, não é? Isto mudou completamente. Antigamente, e às assembleias eleitorais, as pessoas de esquerda, como eu dizia, estamos lixados, só se vê velhos. Agora é o contrário. Quer dizer, se mas cheio de juventude, estamos lixados. Está aqui a juventude. Poxa. Bem, quer dizer, os velhos são mais rebeldes que os jovens, não é? Sim, pelo menos não se deixam levar com tanta facilidade pela mentira, têm uma experiência pelas mentiras, etc. Isso a mim, de facto, mete muita impressão, porque, pronto, não me quero estar aqui a acabar, mas de facto eu fiz muitas coisas dentro do jornalismo e da defesa da classe, e uma delas primeiras foi, ainda antes de 25 de Abril, defender as comissões, de redação, os conselhos de redação. E lembro perfeitamente que nessa altura tinham poder vinculativo para designar o diretor ou diretora. Que no plenário da Casa da Imprensa, ainda antes de 25 de Abril, quando discutíamos a liberdade de imprensa e o sindicato tinha um conselho pela liberdade de imprensa de que eu era presidente, e de defender pela primeira vez a necessidade da existência de conselhos de redação e uma coisa que, salvo erro, depois eu consegui que ficasse no contrato coletivo de trabalho, que era os jornalistas terem direito de escrever nos seus próprios jornais sobre a atividade profissional.
Porque havia jornais, e que hoje às vezes ainda tenho uma réstia, a nossa querida Antónia Paula fala às vezes do século como se o século fosse uma coisa bestial. Do século os jornalistas eram proibidos de assinar e bem, fazia uma série de coisas. O século ilustrado de facto era diferente e tal. E isso foi uma grande conquista, que é a participação dos cidadãos nos conteúdos. Não quer dizer que tem... Dos cidadãos ou dos jornalistas? Dos jornalistas, desculpe. É claro que tem que haver uma direção. E eu sei que quando começou o jornal, está ali o Silva Pinto, quando eu fiquei diretor, que era eleito, como sabe, por voto secreto das coisas, isto tem que acabar o basismo da ganga. Mas isso era em 75. Espera, esta expressão é boa. O basismo da ganga. Era verdade. Porquê? Porque houve uma altura aqui, claro que se exagerou. No jornal havia reuniões da redação para discutir o que vinha na página 1 e para discutir se entrava ou não este anúncio. Quer dizer, discutia-se tudo. E isso também não pode ser. E eu, de facto, sou de longe a pessoa que dirige jornais há mais tempo. De facto, tem que haver uma direção participada, é preciso decidir. Agora, para mim, no jornalismo também, uma das coisas, aliás, aquele céu polaco, que eu nunca sei dizer o Kapuscinski diz isso, eu não concebo, em princípio, nenhum bom jornalista ou grande jornalista que não seja um bom caráter. Porque, então se é assim, meu Deus. Pode ser um bom técnico, pessoas que sabem fazer uma notícia. Aliás, eu lembro-me quando no Diário de Notícias pós 25 de Abril, das raras pessoas, havia 2 ou 3 que sabia fazer uma notícia e que eu, aliás, sempre defendi. Era um salazarista convicto, que se chamava, e muito amigo do irmão da Pintacil, tinha sido Correio da Manhã, e sabia fazer uma notícia, não é? Quem era? Eu não me lembro agora o nome dele. Era um que estava a fumar, fumava constantemente. Mas isso há muitos. Fumava, inclusive no quarto, numa das viagens dessas com o presidente ou isso, em Nova Iorque, eu tive que ficar no quarto dele e o gajo até fumava. Mas portanto é um salazarista que se reconverteu. Portanto, não reconverteu nada. Não, foi salazarista até ao fim. Aliás, eu lembro, no 11 de março, eu vi na Estrada da Luz e vi os aviões, fui para o Diário de Notícias e cheguei lá e quando começar a contar histórias e disse-lhe a ele, vai já para Sintra, para a casa de Spínola, porque me cheirou que o gajo estava a falar nele. A outra, e essa lembro-me o nome, que era e mandou a ele porque ele era salazarista, era claro, mais fácil. E dava-se com o Spínola e tal. E outra que era estagiária, a sobrinha de Martinho Simões, lembrou o nome. Que Martinho Simões foi meu professor de jornalismo. Ainda bem que não aprendeste muito com ele. Fantástico, era bom. Ótimo professor, ótimo. Mas essa mandei ela militante disse, número 26 do Mirna, lembro-me dele de dizer isso. Disse logo bem, essa foi diferente, mas disse assim, 17 não posso porque recebi indicação do partido para ir para a sede. Não era sobrinha dele, mas era do Partido Comunista e recebeu indicações também no Mas agora deixe-me dizer, ele era um excelente professor de jornalismo, era do diabo. Ele começou a aula a dizer boa tarde, que ele estava num sítio em que eram só mulheres, eu estava num... Enfim, conta aqui, mas eu depois vou tirar isto, porque isto não interessa. Éramos só mulheres, eu estava num colégio e ele disse, não sei o quê, boa tarde meninas, não sei o quê, sou militante número 26 do MIR, atrás de mim estava uma jornalista, não era ainda, mas que depois foi, a Sofia Barrocas. Eu virei para a Sofia, estamos lixadas. E depois, isto depois vou tirar, só para ver. Fizemos um jornal manuscrito, e porque esta história tem mesmo graça. E ele perguntou assim: a Sofia era ótima aluna, muito melhor que eu, e portanto a Sofia era a diretora ou chefe de redação. Não, diretor era ele, chefe de redação, qualquer coisa, e eu era não sei o quê. E havia uma entrevista, íamos fazer uma entrevista, então quem é que vamos entrevistar? E nós dissemos: nós queremos entrevistar a Maria de Lourdes Pintacilgo. E ele diz: mas vocês conseguem chegar à Maria de Lourdes Pintacilgo? E nós dissemos: conseguimos. E conseguimos. Porque uma das minhas amigas, a irmã dela,
depois mais tarde casou com uma pessoa que foi chefe de gabinete da Maria de Luz Pitacil. Isto é fazer jornalismo, não é? Quer dizer, é ir às fontes. Pronto, e é verdade, a primeira entrevista, portanto, ele foi fantástico, deu-nos notas ótimas, mas, portanto, foi um excelente professor de jornalismo e disse algumas coisas que tu hoje disseste aqui. Vá, fecha parênteses. Lembrei-me do nome do jornalista, era Wendel de Oliveira. Ainda bem que demos este tempo para te lembrares disso. Mas uma das coisas, de facto, também importante é saber, sendo um jornal ou uma revista, de facto, saber distinguir e distinguir com clareza os factos da opinião. E eu devo dizer que se hoje dirigisse um jornal ou uma revista, não, obviamente o Jotelo nisso não pode entrar, eu não tenho dúvida nenhuma que escreveria um editorial a defender o voto no António José Seguro. E consideraria isso uma obrigação cívica. Nós, no jornal, só fizemos isso uma vez, eu defendi, que foi nas eleições entre o Ramalhianes e o Soares Carneiro. Porque 1986. na nossa perspectiva, 80. 1980, sim. Na minha perspectiva, claro. Obrigada. E estava bastante por dentro, porque pertencia à Comissão Política do IANES, foi um momento em que a democracia esteve, de certa forma, em perigo, mais que agora. Mais que agora? Porventura, mais que agora, porque havia uma grande polarização. E que as pessoas não se podem esquecer, não pelo Sá Carneiro ou pelo Adelina Mar da Costa, meu querido amigo, e que fui eu que pus a escrever nos jornais e noutras coisas, e meti noutras coisas. Aliás, fui eu que dei a caixa no Diário de Notícias da criação do CDS, que sempre defendi e que não tem nada a ver com o CDS de hoje, como se sabe. Mas já nem sei de que estávamos a falar do poder editorial dos jornalistas. De 80, sim. Porque, de facto, fui eu que dei aí uma caixa, que foi talvez, eu dei muitas caixas ao longo destes anos, essa foi porventura a que teve mais influência. Fui eu, por indicação de um querido colega e amigo que se lembrou disso, que o Soares Carneiro, candidato a presidente, tinha, enquanto secretário-geral em Angola, mandado para um campo de concentração, de lá, pessoas que tinham um habeas corpus. Portanto, alguém que tinha um habeas corpus, que é o máximo, e que ele tinha assinado uma coisa para o mandar para o campo de internamento de São Nicolau. E de facto, foi uma coisa, e aliás, sei o que o Adelina Mar da Costa me disse, antes do desastre, claro. Mas, portanto, e devo dizer que foi nessa altura em que o jornal ultrapassou o Expresso. E eu não tenho dúvida que isso contribuiu para isso. Foi uma clareza de posição em que não se tratava de ser na esquerda e direita, era defender, ter a certeza da democracia e que não corríamos certos riscos, que não tenho dúvida nenhuma que não correríamos pelo Freitas do Amaral. De que eu sempre tive também a melhor relação e a melhor relação com o jornal. Quando nós fizemos as conferências democráticas do casino, do jornal, que foram os líderes de todos os partidos, nomeadamente o Dr. Cunhal, e muito interessante, quando estávamos com o Cunhal ainda veio aquilo da zona e veio um polícia, estava a pedir, dizer: senhor, temos que interromper isto porque recebemos um telefonema a dizer que há aí uma bomba. E hoje já não era possível, eu pus um ar importante isso, eu assumo a responsabilidade. Uma outra coisa devia ser. E os gajos andaram a espreitar a ver se viam alguma coisa. Não havia bomba nenhuma. Mas o Freitas sempre disse, o jornal foi, nos momentos difíceis, eles sempre tiveram uma voz, sempre defendeu. Portanto, para mim é uma coisa essencial, que é por isso que os jornais... Então, se tivesse uma coluna, fazia isso? Não, aliás, o Adelina Mar da Costa era colunista do jornal. Se fizesse, não era uma coluna, era o próprio jornal tomar essa posição. Porque não se trata, não é de uma posição política, é uma posição moral, de defesa da liberdade, da democracia e moral. Portanto, e a minha noção de jornalismo é isso. Faria toda a cobertura do Ventura com absoluta objetividade jornalística, mas o próprio órgão de comunicação tomaria uma posição.
Pedro, como é que olhas para esta questão do poder e do controle editorial que escapa aos jornalistas ou não? Ou então os jornalistas interpretam o controle editorial de outra forma? Eu acho que hoje os diretores de informação não são diretores de informação. São outra coisa. Delegados da administração. Sim, eu acho que eles são mais isso, exatamente. Ou Delegados seja, da administração? delegados da administração. claro. Eu E acho gestores que, de pessoas? por isso é que eu há pouco te estava a falar da proximidade entre as administrações e as direções. Eu acho que nós vemos isso em todos os órgãos de comunicação social em Portugal e não podemos aqui ter grandes exceções. Talvez na televisão a coisa dê mais nas vistas. E há pouco o José Carlos estava a falar de se ele fosse diretor assumiria uma posição relativamente ao António José Seguro. Eu acho que as direções das televisões jamais fariam isso, porque receiam o Ventura, independentemente de estarem ou não estarem próximas do André Ventura, receiam efetivamente o André Ventura. O André Ventura é um gerador de audiências, não é? Se nós temos o canal público em que nos debates onde o André Ventura era um dos contendores, aumentava o tempo dos debates, o canal público. Se o canal público faz isto e em vez de subir a fasquia, desce a fasquia, é natural que os outros canais, não tendo como referência a RTP, que tem que servir também para isso, para ser a referência de todos os outros canais fazem coisas piores ainda seguramente do que essa. Mas não é seguramente, é efetivamente. O que eu quero dizer sobre essa matéria é que, não sendo os diretores de informação no sentido clássico do termo, sendo gestores de conteúdos, que é basicamente aquilo que eu acho que eles são, assumindo efetivamente esse estatuto de delegados das administrações, eles estão sempre preocupados exclusivamente com as audiências. As audiências transformaram-se num único critério editorial. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. São as audiências que os seguram ou não? São as audiências que os seguram ou não. E nós próprios, jornalistas de televisão, eu então que faço trabalhos maiores, eu fico absolutamente obcecado com as audiências por uma razão simples. Eu faço as coisas independentemente de saber se elas vão ter ou não vão ter audiência. Mas eu sei que se aquilo que eu faço, onde eu demoro, imaginem, eu antes demorava 6 meses a fazer uma coisa, agora demoro 3 meses. Se eu estou 3 meses... E não é porque trabalhas mais depressa. Não é porque trabalho mais depressa, é porque tenho muito menos condições para fazer o que antes fazia. Obviamente que as coisas não podem sair como saíam. Saem menos bem feitas, seguramente. Não há milagres, não é? E nestes 3 meses, que são extraordinariamente bem aproveitados, se eu não tenho audiências, eu sei que não vou ter 3 meses da próxima vez. Portanto, nós andamos a jogar com as audiências o tempo todo. E isto entra na nossa cabeça de uma maneira que acaba por nos contaminar. Mas eu confesso, eu ainda não tenho de fazer nenhuma cedência e nem sinto que as faça às audiências. Mas sei que os meus diretores, os meus e os outros todos, andam a fazer cedências cotidianamente às audiências. Esta lógica que eu estava há pouco a falar de andarmos uns atrás dos outros, não é? A CMTV faz uma coisa, aquilo tem resultados, então vamos todos fazer igual à CMTV. Isto é uma coisa que se está a tornar uma paranoia nacional nas televisões. Eu não sei se é só nas televisões. Nas televisões é, infelizmente. E eu falo mais das televisões, que é claramente a plataforma que eu conheço melhor. Portanto, eu acho que, do ponto de vista do critério editorial, que era aquilo que fazia com que o José Carlos assinasse um artigo enquanto diretor da publicação a assumir: eu acho que o país se deve encaminhar para este e não para este, por uma razão óbvia, que é a razão da defesa da democracia, não é? Qualquer um de nós que somos democratas achamos que assumiríamos todos, se calhar, a mesma posição do José Carlos. Hoje ninguém é capaz de o fazer. E não é que ninguém é capaz de o fazer, pelo contrário, acho que até as pessoas fazem pior, quer dizer, como o outro tem audiências, vá de lhes darmos todo o tempo do mundo. Aquilo que tu estavas a dizer que o João Pinhal fez, ele aparece muito mais vezes, o Ventura, aparece muito mais vezes do que qualquer outro agente político, porque pronto, ele está sempre disponível para falar, responde a todas as perguntas da forma como ele entende que tem de responder. E os jornalistas estão lá sempre com o microfone estendido. Atenção que na SIC há uma jornalista chamada Inês Oliveira Martins, que é uma jovem com uma coragem absoluta. Eu digo que é coragem, porque eu infelizmente já tive de me confrontar com o Chega e com o André Ventura, e é preciso termos coragem para fazer o trabalho como a Inês o faz. A Inês
tem a coragem de fazer a pergunta certa no momento certo, com o ar duro que ela tem, é uma miúda com um ar muito duro, e ainda bem que o tem, e ela tem efetivamente a coragem de fazer aquele tipo de trabalho, e eu não vejo mais ninguém a fazer. Tem piada que Ela não é pé de microfone do André Ventura, ela faz perguntas ao André Ventura e faz as perguntas que o André Ventura gostaria muito que não fossem feitas. Exatamente. Isto é extraordinário. É interessante, e neste fórum acho que faz todo o sentido dizer isso, porque estive a arrumar papéis e dei conta de que a Inês Oliveira Martins, uma das primeiras experiências profissionais dela foi na redação multiplataforma. Ela fez parte dos 80. E ela diz que isso foi. É verdade, incrível. É muito engraçado isso. Ela é um bocadinho mais novinha, se bem que ela seja muito nova. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa, desculpa, Tatiana. Só por causa do. O José Carlos há pouco falava da rebeldia dos jovens. Eu concordo com ele. Eu acho que aos jovens de agora lhes falta essa rebeldia. E eu recordo-me que também a tinha quando tinha 20 e poucos anos. Recordo-me de um episódio que é muito curioso. O Arões de Carvalho tinha sido meu professor na faculdade e era secretário de Estado, era o responsável do Partido Socialista pela comunicação. Na altura ele o PS era não o porta-voz para a comunicação. Era o porta-voz para a comunicação. E fizeram uma conferência de imprensa onde estavam um conjunto de jornalistas, inclusive eu próprio, estava no CMR, no Correio da Manhã Rádio, há muito pouco tempo, e na altura foi quando foram atribuídas as frequências de rádio. E o CMR ganhou, atenção, o CMR ganhou a frequência regional. Exato, e a TSF ficou com a frequência local. Sim. E o Arões de Carvalho fez uma conferência de imprensa a criticar o facto da frequência ter sido atribuída ao CMR, e eu hoje pergunto, de uma forma muito transparente, não havia grande razão para ter sido o CMR a ganhar a frequência regional, porque era uma rádio que nem sequer era uma rádio de informação, e a TSF era uma rádio de informação, com muito mais estrutura para poder ganhar a frequência regional. Mas o que o Arões de Carvalho disse naquela conferência de imprensa foi uma coisa que me chocou muito, sendo eu jornalista do CMR. Ele disse uma coisa que eu não consigo reproduzir exatamente o que ele disse, mas ele disse, porque os jornalistas do CMR e a administração estão feitos com este governo do Cavaco. E aquilo pareceu-me tão mal que eu, assim que tive a oportunidade, quando lhe fiz a pergunta, desculpe, mas qual é a prova que tem para dizer que os jornalistas do CMR estão feitos com o governo do Cavaco? E eu tinha sido meu professor, portanto era uma relação de aluno-professor ainda, que eu tinha deixado a faculdade há muito pouco tempo. E ele olhou para mim e pensou assim, o puto tem razão, quer dizer, não há razão para eu estar a fazer esta observação dirigindo-me aos jornalistas. Se calhar posso falar da administração, das ligações entre o Carlos Barbosa e o Cavaco, posso, mas não pondo os jornalistas na equação. Portanto, acho que falta essa rebeldia, mas falta essa rebeldia e a responsabilidade é nossa, da minha geração, em parte, mas é sobretudo dos gestores de conteúdos que lideram as redações, porque os jovens deixaram de ter. Eu fui integrado na redação da Rádio Comercial. Eu tive a Dulce Varela, tive o Lídio Trindade, tive o Miguel Dimas, porque independentemente dos defeitos que tinham, eles acolheram-me e integraram-me. Eu não entrei na Rádio Comercial e de repente comecei a fazer aquilo que eles fazem. Os desgraçados dos jovens jornalistas das redações portuguesas, sobretudo nas televisões, o que fazem é estão lá um dia ou dois a olhar, a perceber como é que os botões funcionam e a saber como é que os programas de edição funcionam e rapidamente começam a ir recolher reações. E na segunda semana de lá estarem, já estão a fazer coisas sozinhos, já têm autonomia sem nenhuma condição para a terem. Portanto, não aprendem, e depois não tem ninguém disponível da minha geração, nem da geração anterior à minha, para lhes dar algum tipo de formação. Porque quando eles chegam às redações, ainda não são jornalistas, eles vão complementar a formação que começa na faculdade. E é um facto que em 1984, quando eu fui para a faculdade, nós éramos comunicólogos e não jornalistas, mas hoje as universidades estão muito diferentes. Ou seja, o tipo de aproximação ao mercado é muito diferente, e há critério naquilo que se faz. Não há nenhuma ligação entre o trabalho que se faz nas faculdades e o trabalho que se faz nas redações. As redações desprezam o trabalho que se faz na faculdade, mas a faculdade serve para ir buscar mão de obra muito barata e
e disponível, não é? Já têm um tipo de formação mais ou menos, já estão aptos para começarem a fazer alguma coisa, não têm competências absolutamente nenhumas para poderem ser autónomos. E essa entrada dos jovens jornalistas que os torna absolutamente obcecados com a necessidade de fazerem, aprendendo à medida que vão fazendo, sem terem orientação absolutamente nenhuma superior, alguém que os integre, isso está a fazer com que eles efetivamente percam espaço para poderem ser rebeldes, não é? Eu acho que eles não têm tempo para poder pensar em formas de fazer coisas, em formas de contestar, porque eles não sabem, não têm como. Nós estamos a entregá-los claramente. Acho que estamos a destruí-los, sinceramente. Nós estamos a destruir a nova geração de jornalistas com todo o potencial que eles têm. Eles têm competências que eu nunca tive e nós nem sequer estamos a aproveitar as competências desses jovens. Estamos a destruí-los à nascença. Estamos a massacrá-los. É claramente a minha posição. Desculpem-me a minha crueza, assertividade, para ser mais atenuar um pouco aqui a carga adjetiva, os adjetivos, mas eu acho que nós estamos claramente a destruí-los e por isso mesmo, sim, eu concordo com o José Carlos, eles não são rebeldes, deviam sê-lo, mas eles nem têm espaço para ser rebeldes. Tatiana, eu sei que tu não estás numa redação central e, portanto, a tua experiência é muito diferente. Mas imagino que saibas como é que os jovens de hoje protestam menos. Eu acho que de uma forma geral, não só no jornalismo, mas na vida, protestam menos. E se calhar contra toda a minha geração eu falo, costumam dizer que eu sou um bocadinho uma alma antiga, mas de uma forma geral eu acho que questionam menos, protestam menos, têm menos vontade para fazer algumas coisas. Eu concordo e discordo disto que foi aqui falado. Por um lado, não posso não concordar com aquilo que o Pedro dizia, principalmente porque eu estou, como dizias, fora dos grandes centros, sinto-me privilegiada também por isso, e foi uma escolha minha também ficar pelo Algarve. Não sinto que, pelo menos na Antena 1, tenha qualquer tipo de asas cortadas ou pressões, etc. Aquilo que eu sinto é que, de uma forma geral, a profissão está muito difícil para os jovens, porque nós, isto se calhar é uma expressão um bocadinho algarvia, mas somos presos por ter cão e por não ter. Ou seja, cá também se diz. Pronto, ou seja, se nós vamos contra aquilo que se calhar um editor nos pede, ficamos a sentir-nos mal porque, bolas, quem sou eu com 2 anos de jornalismo, ou 1 ano e meio, ou ainda em estágio profissional, para ir contra aquilo que me pedem. Em segundo, se isto não me faz sentido, eu vou tentar, vou debater isto. Mas não é fácil, e isto é tudo muito bonito de se dizer, mas no dia-a-dia não é assim que funciona. E principalmente não é assim que funciona a partir do momento em que nós estamos sempre com um pé dentro da profissão, mas o outro bem fora, ou seja... não sentimos essa segurança. Eu falo por mim, eu sei que a minha dúvida é sempre o mês a seguir ou o mês seguinte, porque depois surge um imprevisto, surge outro. O meu percurso na Antena 1 tem sido muito marcado por percalços, e aquilo que eu sinto é, de uma forma geral, com todos os colegas, porque, bom, vou também ser honesta nesse aspecto. Na minha turma de licenciatura, poucos quiseram ser jornalistas. Os que conseguiram estão na mesma situação do que eu, ou seja, voltamos a tocar neste tema da precariedade. Parece um tema já batido, mas é a realidade, e não se vê nada contra. Nós temos as entidades empregadoras a dizerem-nos: vamos contratar mais jovens, os jovens são o futuro da profissão, mas depois... Mas é precário. Sim, e que segurança é que se dá aos jovens? Ou seja, que segurança é que se dá? O que é um contrato de recibos verdes, que é muito bonito durante 1 ano, mas depois, ao fim de 2 já custa, ao fim de 3 já é mais difícil. E depois o tempo não é reconhecido também. Claro que não, o tempo não é reconhecido. Isto faz-me muitas vezes pensar, é muito bom nós ganharmos prémios, sermos reconhecidos, mas no dia-a-dia esse reconhecimento não existe porque, lá está, em termos de segurança na profissão, nós não a temos. E isto também acaba por desmotivar os jovens e dar-nos menos vontade ainda de sermos reivindicativos. Ou seja, se eu estar a fazer bem ou estar a fazer mal continua em risco,
porque é sempre esse o sentimento de nós não sabemos o futuro, não sabemos o de amanhã. Portanto, tem-se medo da retaliação se reivindicar. Sim. Porque se não E reivindicarmos... 50 anos depois do 25 de Abril é arrepia a espinha, mas é a não realidade, mas é a realidade. Não tem o direito de ser rebelde. Pois não, Exatamente. exatamente. Porque lá está, se somos rebeldes... Nós não fomos precários quando começámos. Pois é. Sim. É precária. Sim. Ou seja, nós chegamos a um ponto em que, se queremos bater com o pé, ficamos a sentir-nos mal porque batemos com o pé, ficamos a sentir-nos mal porque sabemos que devíamos estar a bater com o pé e não estamos, e entramos aqui numa espiral de o que é que eu faço agora. Mas posso dizer uma coisa? Claro. A Tatiana há pouco ia desenvolver um raciocínio, depois eu acho que não continuaste. Eu acho que há aqui uma coisa que também... Eu sou um defensor absoluto das novas gerações, mas eu também os apanho na faculdade. E não posso deixar de falar disto que vou dizer agora, ou seja, eu também sinto que os jovens de agora não conseguem lidar com o fracasso. Têm muita dificuldade em lidar com o fracasso. Com dificuldade. Com o fracasso. Quando eu digo fracasso, imagina, para eles é fracasso. Eu estou a pôr-me na cabeça deles. Imagina que eu já tive esta experiência vezes demais na faculdade. Se nós estamos a fazer uma crítica a um trabalho que qualquer aluno faz, e se a crítica é uma crítica mais dura, não tem que ser, não é ofensiva, é mais dura, está o caldo entornado, absolutamente. Porque eu já tive uma aluna, isto aconteceram várias circunstâncias, mas já tive uma aluna que, na sequência de uma crítica que eu fiz a um trabalho, ela levantou-se de uma forma repentina, ainda eu estava a concluir o meu raciocínio, levantou-se, interrompe o meu raciocínio e diz: não concordo nada consigo. Saiu porta fora, fechou a porta com toda a violência. No dia seguinte estava lá. E eu não falei mais com ela sobre o assunto, e ela não falou mais comigo sobre o assunto. A única coisa que eu disse à turma inteira assim que ela saiu é: isto não vai voltar a acontecer numa aula onde eu esteja. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que eu estou a generalizar, e as generalizações são sempre perigosas, porque eu tenho aqui duas alunas minhas que não têm este perfil, mas por isso mesmo é que nós não devemos generalizar, mas eu estou a generalizar para facilitar um pouco o raciocínio, e aquilo que eu estou a dizer basicamente é: quando não se consegue lidar com a frustração de quando as coisas correm menos bem, dificilmente se consegue evoluir, não é? Porque nós aprendemos com os erros. Claro. É curioso essa... Quando nós não sabemos ultrapassar o constrangimento provocado pelo erro, nós não evoluímos, estagnamos. Agora lembrei-me, isto só um pequeno parênteses, mas foi precisamente um fracasso meu durante o estágio curricular já na Antena 1 que me fez ter esta motivação de não, se isto é mesmo assim, agora eu vou fazer diferente. A Cristina Santos, na altura, foi a minha coordenadora de estágio, e ela, eu já não me lembro ao certo o tema da peça, sei que era qualquer coisa por causa dos bombeiros de Faro que estavam a tentar poupar os gastos de combustível, qualquer coisa assim do género. E eu ainda, como estagiária curricular, fiz uma peça, saí com a equipa, no caso da televisão, recolhi o material e fiz uma peça. Ela foi ouvir a peça e ela disse-me: esta peça está horrível, mas é que com toda a sua frieza e todo... Pronto, lembro-me deste momento particular, porque ela, com toda a sua frieza e seriedade, ela disse-me: eu não vou ouvir mais esta peça, isto não é uma peça feita por ti, isto não presta, vais fazer de novo. E ela disse-me aquilo de uma forma que foi quase uma chapada para mim de luva branca, que eu caí ali num choque de realidade de bolas. Eu devo ser mesmo péssima, porque pela primeira vez ela disse-me isto com este ar tão sério, nem quis ouvir até ao fim, isto deve estar mesmo muito mal. Fui ouvir novamente e de facto eu pensei: ok, eu não percebo bem porque é que isto está mal, mas se ela me está a dizer que está mal é porque alguma coisa aqui não está bem. E refiz a peça 3 vezes. À terceira vez ela disse-me: agora sim é uma boa peça. E eu depois percebi: ok, em comparação com as 3, ok, de facto aquela primeira era uma má peça. E isto vai muito, também depende da perspectiva e do feito das pessoas. Mas sim, de uma forma geral eu concordo que é difícil lidar com estes comentários negativos e principalmente quando entramos dentro das grandes redações, porque depois fazemos qualquer coisa e estamos sempre à espera de: atenção porque esta reportagem não foi tão bem conseguida, atenção porque esta peça... Ou seja, entramos sempre aqui neste... Só para terminar e para nós vamos fechar com o Zé Carlos, por isso é que quando tu recebes o Gazeta Revelação Rádio, coisa que ninguém naquela redação ganhou porque não aconteceu,
Aí foi um bocado, estás a ver também já? Quantas lado vezes é que foi. refizeste aquela reportagem? Ou não? Saiu assim à primeira? Não, refiz algumas vezes. Porque Refizeste algumas vezes? não o produto final, mas, Certo, mas- eu até chegar ao produto final faço e refaço porque o meu perfeccionismo também é um bocadinho, Obrigado, um bocadinho sim. extremo nesse sentido. Mas nunca pensei, porque lá está, para começar foi a primeira, não é? Foi durante o estágio profissional ainda. E logo aí existe sempre aquela ideia de é só estagiário, porque mesmo não sentindo isso muito na pele, porque não senti, mas existe sempre esta mesmo dentro da nossa cabeça, é só estagiária profissional ainda. E principalmente a notícia veio-me numa altura em que estava num período um bocadinho mais delicado da profissão e serviu assim como um boost. Portanto, Eu lembro-me do sim, telefonema sim, que te sim, fiz. sim. Zé Carlos, para fechar. Desculpa. Apenas duas notas. Querias. Ok. Não, apenas duas notas sobre isto. A questão dos jornalistas mais antigos e com os jornalistas mais novos. Que a relação... há uma coisa que eu sempre tentei, que é não ser demagógico com os mais novos também. Porque eu acho que isso não os ajuda a nada. E eu tive a trabalhar comigo e meu amigo, e com grande participação nas lutas sindicais, sempre fazíamos uma coisa da extrema esquerda. Ali o Joaquim Furtado lembra-se dele. Era sempre ele, e para as direções do sindicato que arranjámos de unidade para vencer o sindicato, que era o Rodrigues da Silva, e que era um tipo formidável, muito generoso e escrevia muito. Claro que na parte final, como é hoje jornalismo, eu só podia estar no JL. E ele, que era um tipo muito simpático, tinha sido professor de jornalismo. Eu acho que ele acabava e dizia sempre, cada pessoa que entrava lá no jornalismo, no Jornal de Eta, e antes até no jornal, que por um lado os estimulava, mas por outro se calhar não os ajudava muito, porque era tudo ótimo. Eu depois descobri que ele mesmo como professor, a nota mais baixa que deu foi dos 17. Só tinha génios. Havia pessoas, olha, uma delas, a Margarida Ferra, que foi uma das que passou lá, e que me lembro que ele tinha dado 20 mais 2. Quer dizer, e pronto, era bestial. E eu acho que isso não ajuda as pessoas. E eu, infelizmente, durante muitos anos, com a vida que leva, trabalhava 12, 14 horas, não tinha muito tempo para acompanhar muitos jovens. Eu lembro-me, o Mário Betancourt Rezendes, um dia me dizer que tinha começado comigo estagiário, eu nem me lembrava nada dele nem de outros. Mas em relação ao JL parte final, que tinha mais tempo e pouca gente, posso não ser bem sucedido, está ali o Luís Ricardo Duarte, que sabe, mas a minha tendência é para, de facto, tentar ajudar sem dar um ar professoral, mas também sem manteiga a coisa, porque o Rodrigues da Silva era seu natural, mas lembro o meu querido grande jornalista, poeta e meu querido amigo Fernando Assis Pacheco, tinha uma especial coisa para ser popular entre os mais novos. Eu, a minha popularidade nunca correu muito, fazia assim e fazia sempre, todos o adoravam, porque ele era um charmoso. Eu acho que não é fácil às vezes ajudar, até porque algumas pessoas depois não percebem e não sabem receber a crítica, mas tem que ser feita sempre de uma forma simpática, de apoio, etc. Em relação à questão do Ventura, eu meto-me a impressão, porque ele aparece de facto muito mais, é como exatamente os jornalistas caem naquilo. Ele convoca os gajos para lá, muito bem, tem que ser. Ele tem que ser tratado como os outros. Ou alguma notícia que ele dá, algum motivo que justifica aquilo, ou não tem que dar, porque ele convoca completamente jornalistas desrespeitosos para fazer sessões de propaganda, porque grande parte das coisas que dão é para ele repetir aquele discurso habitual. Não tem nada a ver com o jornalismo. E, de facto, os jornalistas são pés de microfone que estão ali atrás, não é? E a malta salvam nova, rosas que às exceções, vezes, sim. a maior parte das vezes, e isso é responsabilidade das direções e das editoras, porque malta nova e tal, mas não tem que ir, não é? E de facto, há uma grande... infelizmente, na classe,
uma transigência, eu percebo, por força de... Não se pode, as coisas têm que ser equilibradas economicamente e tal, mas isto tem que haver exatamente um balanço e há um limite que não se pode, que é o da decência. A decência. E há muitas coisas que se passam que, de facto, penso que não estão dentro desses limites da decência, dentro dos limites, como diz o Bolsonaro, que logo e que acho que ouvi outro dia dizer semelhante, que sempre se situou no limite do retângulo de jogo das 4 áreas. Das 4 linhas. E são os jornalistas que têm que denunciar isso. E não precisa de serem artigos de opinião. Se tiverem algum talento e na objetividade, também é possível ajudar a formar consciência cívica, cidadania. E na minha ótica, bem ou mal, eu nunca aceitei separar o que é o cidadão do jornalista. Quer dizer, o jornalismo, e para mim, na minha concepção, eu sempre combati a ideia do jornalismo como quarto poder. O jornalismo é responsabilidade social, sobretudo. E um dos grandes males do jornalismo, não digo agora dos novos, até gerações anteriores, é que o poder dos jornalistas sobe-lhe à cabeça. É que um dos magistrados, eu muito tempo fui falar ao Centro de Estudos Judiciários, muitos anos, sobre jornalismo e informação, e dizia sempre isto, que não lhes agradava, e talvez também por isso depois deixei de ir, que era que havia muitas coisas semelhantes e dissemelhantes entre os jornalistas e os magistrados. E, de facto, um dos problemas de alguns magistrados novos é que se sentem importantíssimos. Os gajos saem da universidade, magistrados, seu juiz, e são os autênticos ditadores na sala de audiências que os poderes têm. E os jornalistas também acontece muito isso. Sentem-se importantes, vão falar com os gajos, sabem que se disser umas coisas, sobretudo, que outra mal, a dizer mal é que um gajo também ganha na parte literária, assim, é preciso dizer mal para ser falado, não é? E nos cursos de jornalismo, não sei se há, acho que não pusemos lá, era bem necessária a cadeira de Educação da Cidadania. Pois, cá está. Zé Carlos, já agora, só para finalizar mesmo, como é que está o caso JL? Portanto, ainda não acabou, mas... Não, como toda a empresa, o credor-Estado decidiu primeiro que devia ser a empresa vendida no seu conjunto. O que é, eu digo credor-Estado porque são os 2 maiores credores e, portanto, é o Estado. O que era um disparate total, uma empresa que tem, desde a telenovelas e da Caras à Visão e ao JL. Na segunda reunião, não foi isso, mas... por proposta, uma vez mesmo do Estado, foi decidido que antes de decidir, sob qualquer título, fazer uma avaliação à empresa e aos títulos. Eu tive uma pequena intervenção nisso, no primeiro não estava cá, estava fora, e disse isto, eu não sei, admira-me que ser o Estado que diz reconhecer a responsabilidade social da imprensa, em geral, designadamente para a defesa da democracia, a pedir uma avaliação. Não se pode avaliar uma empresa jornalística como uma empresa de cimentos ou de charcutaria. E que eu saiba, as sociedades que fazem avaliações, em princípio, é a rentabilidade, o lucro, o prejuízo e tal. E eu devo dizer, por exemplo, em relação ao JL, que há dezenas e dezenas ou centenas de pessoas a dizer ao longo de 45 anos que ela é fundamental para a língua e cultura portuguesa. E entre essas pessoas, 7 presidentes da República de Portugal e do Brasil. Como o JL sempre deu prejuízo, ou dá prejuízo, dará prejuízo. Portanto, dentro desta ótica dos serviços públicos e do que o JL faz, o que deveriam dizer era quanto é que vamos apoiar, em que é que vamos apoiar alguém para manter o JL como era. Mas não, e portanto a situação é agora que finalmente arranjaram uma empresa que vai fazer uma avaliação de um mês e depois abrem concurso, não sei o que é, só para quem der mais. E pronto, se for quem der mais, não se sabe, pode aquilo, por exemplo, das treineiras turísticas ser dono da coisa toda, porque para eles isto
É Peanuts. Pode ser Eu, uma eu, flor aliás, daquela. tive mais que um contacto, devo dizer, um grupo até ligado a uma grande livraria do Porto, imagina-se qual era, a dizer que estão prontos, se quiser, a apoiar e tal. Mas isso a mim não me agrada, porque é outra coisa. E fico muito contente que isto que a Visão está a fazer já tenha ultrapassado os 200 mil, embora deva dizer, eu não pertenço àquele grupo, embora colabore e tal, e obviamente tenho a ligação afetiva à Visão que tenho e que, portanto, tentar, não é o que eu adorava. Eu recebi, quando já tenho muito as pessoas a falar-me, a dizer, vamos fazer uma empresa, eu entro e tal. Fico contente, mas só que um bocado de pessoas a entrar e depois não têm, vão dar uma empresa aos próprios jornalistas. Isto é, não terem uma participação, não se conseguir uma participação. Embora reconheço que é difícil fazê-lo, sobretudo com os pequenos contributos, porque há pessoas que deram 5, 10 euros e tal. Mas vamos lá ver, quer dizer, eu por um lado sinto-me ao fim de, já nem digo quantos, quase 60, meio em férias, para poder fazer as minhas coisas. Mas, por outro, obviamente, tentarei, dentro do possível, salvar o hotel. Muito bem. É assim que nós fechamos esta primeira conversa de jornalistas aqui no Clube de Jornalistas, uma homenagem a jornalistas que deram o litro pela profissão e pela missão de informar. Cruzamos gerações. Nesta é uma das missões do clube. 85, 59, 25 foi o que as gerações que estiveram aqui hoje a cruzar. Mais uma vez agradecemos ao Senjor, na pessoa do José Ribeiro da Silva, que tecnicamente possibilitou esta sessão, com o apoio também da Casa de Imprensa, o trabalho da Palmira Oliveira sempre no clube desde o primeiro dia, na organização, e também da Carla Pinto da produção. Voltamos daqui por um mês com uma homenagem ao jornalista Eugénio Alves, e o primeiro a fazer uma manchete sobre o 25 de Abril. Até lá. Muito obrigado.